Desde 1980, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberaba se dedica ao desenvolvimento das empresas e profissionais associados, de seus dirigentes e funcionários e também do crescimento da nossa cidade. E hoje eu estou aqui para te mostrar por que a CDL Uberaba é a verdadeira casa de soluções para os lojistas. Com uma sede ampla e moderna, a infraestrutura da CDL Uberaba tem total capacidade para proporcionar todo o conforto e comodidade aos seus associados. Nossa sede possui vários tipos de espaços para que o seu evento seja memorável. Então, vem comigo que eu vou te apresentar cada um deles. Esse é o nosso auditório com capacidade para 212 pessoas. Ideal para palestras, convenções, lançamentos de produtos e tudo mais que a sua empresa precisar. Agora, dá só uma olhada na nossa sala, o quanto ela é ampla e perfeita para as suas reuniões. Com capacidade para até 30 pessoas confortavelmente instaladas, essa sala dispõe de todos os recursos de áudio e vídeo perfeito para suas apresentações. Agora, se você precisa treinar ou capacitar a sua equipe, eu te apresento a nossa sala de treinamentos. Você busca um espaço para suas confraternizações, como as festas de final de ano, por exemplo? Então, eu te apresento o Salão Oval da CDL Uberaba. Com capacidade para até 300 pessoas, esse salão de eventos possui toda a infraestrutura necessária para sua festa de fim de ano, por exemplo. Cozinha, sanitários ou até mesmo ele pode ser convertido numa sala para cursos e treinamentos também. Se a sua ideia é realizar uma grande feira, um show ou até mesmo um grande congresso, o CDL Hall é o espaço perfeito para você. Instalado em uma área de 25 mil metros quadrados, o centro de eventos da CDL tem capacidade para até 12 mil pessoas em área coberta, com fácil acesso e toda a infraestrutura necessária para a realização de shows, feiras, exposições e muito mais. É atualmente o maior espaço para abrigar eventos de grande porte de Uberaba e região. E a CDL inova mais uma vez e lança o seu espaço de coworking. Aqui você pode usar toda a nossa infraestrutura para atender os seus clientes de forma confortável e profissional. Todos os espaços foram pensados para te dar total autonomia para realizar qualquer tipo de evento. Eles são equipados com áudio e vídeo de alta qualidade, internet Wi-Fi, ambiente para coffee break, são totalmente climatizados e com fácil estacionamento e muito mais. Viu só? E não para por aí. O associado CDL tem em suas mãos uma verdadeira casa de soluções com ferramentas à sua disposição. Veja só. Descontos de até 30% com as principais faculdades e instituições de ensino. Desconto para associados e proprietários da empresa em sua conta de energia. Desconto em planos de saúde e odontológico. SPC, Serviço de Proteção ao Crédito e Serviços de Cobrança. Assessoria Jurídica e muito mais. E a nossa presidência está sempre de portas abertas para te receber. Além disso, nós da CDL Uberaba acreditamos que preservar a nossa história nos dá um respaldo para um caminho fértil e cheio de resultados no futuro. Cada peça do Museu do Comércio conta sua própria história, nos guiando pela trajetória dos comerciantes de outros tempos, além de nos mostrar como a tecnologia foi evoluindo e fazendo
cada vez mais parte do nosso dia a dia. Tudo isso e muito mais está à sua disposição, lojista uberabense. Venha fazer parte da entidade que trabalha diariamente nos interesses do seu negócio, te dando todo o apoio e suporte para que você cresça cada vez mais. Para saber mais, acesse cdluberaba.com.br e nós esperamos por você. Salve, salve! Está começando mais um Prosa CDL. Como você já sabe, é o nosso espaço para falar sobre empreendedorismo, carreiras, negócios, curiosidades e, acima de tudo, trocar experiências valiosíssimas sobre o mundo dos negócios e entregar para você dicas valiosas dadas por quem conhece ou já percorreu aquele famoso caminho das pedras de empreender. Esse podcast é uma iniciativa da CDL Uberaba, a Casa de Soluções para você, lojista. Aproveita, já vou fazer um pedido para você, hein? Se inscreve aí no canal e siga a CDL Uberaba nas redes sociais. Eu sou Fabiana Cunha, jornalista apaixonada por comunicação e um bom bate-papo. Isso você já sabe. Olha, se liga que hoje a prosa vai ser boa. Meu convidado é 1001 utilidades. É administrador de empresas, pós-graduado em marketing, estratégias de mercado, tem coisa boa pra gente falar aí. É empresário, meu colega de profissão, apresentador do podcast Se Liga, atua no mercado agro como exportador de gado e é sócio de uma indústria de urnas funerárias. Mas também já foi jogador de futebol profissional internacional, ênfase nisso. Depois, bancário, diretor cultural de Uberaba e vereador. Solteiro, mas tá namorando, viu, gente? Então, ó, vamos lá. É irmão do Juju Carneiro, filho da Dona Vera e do senhor Edmur. Gente, e só de falar desse nome, eu juro pra vocês que eu já senti o cheirinho do pastel bom frito na hora aqui. Viu só? Risos. Chega de enrolação, senhoras e senhores, com vocês, Cacá Carneiro. Fabi, tudo bem? Ei, prazer estar aqui, viu? Que delícia você aqui. Obrigado pelo convite. Nossa senhora, eu tô feliz demais. Até brinquei com você antes da gente começar aqui. Eu tô aqui, ó, me tremendo, né? Porque afinal de contas é um entrevistador pro outro aqui. Então a gente combinou que vai ser um bate-bola, uma brincadeira. Legal. Isso, leve, tranquilo. Leve, tranquilo. Eu quero agradecer você, agradecer a CDL também pelo convite, ao presidente, né, que sempre muito querido. O Fernando é uma pessoa que eu tenho muita estima por ele. O Lúcio Castellano também entrou em contato comigo, sempre muito simpático. Você, enfim, você, a turma da CDL sempre foram muito simpáticos, né? Todas as gestões, assim, e é muito conectado, né? Você pega as gestões passadas, eles se falam muito, e aí é o segredo do sucesso, né? Na CDL tem política de Estado, as coisas boas continuam, né? É o problema da política lá fora, né? Que as coisas boas não continuam, aí vem política de governo, mas dentro da CDL tem essa política de Estado de continuar, de fazer a instituição crescer, então eu estou muito feliz de estar aqui. Te confesso que eu prefiro estar aí onde você está, sendo entrevistada. Ainda bem que eu tô do lado de cá. Mas tá tudo certo. E eu quero deixar um abraço aqui para a Aninha também, que está aqui nos bastidores, aqui com a gente, nos ajudando aqui. Obrigado, viu, Fabi? Isso. Cacá, vamos começar do começo? Vamos, do início. Jogador de futebol profissional de 16 anos. Conta como foi isso. As pessoas não sabem, né, Fabi? Pois é. Porque realmente foi uma fase da minha vida com 16 anos. Eu não era conhecido em Uberaba, né? Era meninão, molecão. Fui embora de Uberaba com 16 anos. Como toda criança que começa a jogar futebol aos 5 anos, você tem sonhos de ser jogador de futebol. E eu não fui diferente, tinha sonho de ser jogador de futebol. Eu joguei no Fabrício a minha vida inteira, aqui no alto do Fabrício, né? Lá no estádio Glaia Leite, conheço cada cantinho daquele gramado. E antes de ir embora, fiquei 1 ano no Uberaba Esporte, uma transição que houve do meu treinador do Fabrício, que foi pro Uberaba. E aí depois fui embora. Aí surgiu a oportunidade. A tal da peneira que eles falam? Na realidade, houve um teste quando eu recebi o primeiro convite. E eu fui pro União São João de Araras, aqui em Araras, perto ali de Campinas, Limeira. Que é um time de revelação, né, até então. Agora eles estão parados, mas assim, dos últimos 20, 30 anos foram muitos jogadores revelados ali no interior de São Paulo. Então. Celeiro. E eu fui com o Domingos Baroni, os mais antigos aí vão lembrar do professor Domingos Baroni, que faleceu já tem uns 2, 3 anos.
O Domingos Baroni foi treinador do Uberaba Esporte no auge do Uberaba, na década de 80, e depois se tornou empresário, enfim, né, foi atleta. E aí ele viu o potencial no Kaká na época e me levou para o União São João de Araras para poder fazer um teste. E eu passei nesse teste e ele vendeu meu passe à época lá para o clube. E eu fiquei no clube lá um bom tempo, eu fiquei 1 ano no clube. Depois disso eu recebi um convite para ir para o Chile. O empresário me viu jogar. Universidade do Chile, em Santiago, e eu fui pro Chile, fiquei mais um tempo lá, e aí houve um desacordo comercial do meu empresário na época, eu tinha um contrato assinado com ele. Esse empresário pediu lá um valor para poder negociar o passe, o clube ofereceu outro valor, não houve acordo, eu peguei e vim embora. Puxa e a vida. época, é assim, carreira de jogador de futebol, você fica com toda certeza, sempre se fica na mão de empresários. Sempre. Todo jogador, seja ele que está iniciando agora, ou seja um jogador famoso, você sempre fica na mão de empresário. Não tem jeito. Passa por ele, tudo. E aí voltei pro Brasil e fui pro Atlético Mineiro. E aí no Atlético Mineiro eu fiquei um tempo legal lá. Foi muito legal. E ainda lá. Mas como toda carreira de futebol, Fabi, você tem seus altos e como toda carreira, na carreira de futebol também, ela não é diferente. Você tem seus altos e baixos e ela é ingrata, né? Então, por isso que apenas 5% dos jogadores de futebol que chegam ao sucesso. É igual você pegar uma dupla sertaneja, mínimo que chega ao sucesso, né? Artista, de teatro, enfim. E aí o Atlético Mineiro, depois de um torneio muito ruim, o Atlético Mineiro me mandou embora. Eu estava numa lista de dispensados. E eu fui jogar no América Mineiro. E aí fiquei mais 1 ano no América Mineiro, que é BH mesmo. Aprendi muito lá no Ameriquinha. No Mequinha, que a gente chama BH. E aí, depois de um tempo no América, 1 ano também no América, eu fui relacionado por uma lista para poder ser emprestado para um time do interior. Para poder disputar o Campeonato Mineiro e tal. E aí, aquela época... Tem muito disso, né? Tem. Times que tem... vai pro interior para poder pegar experiência e retorna depois. Eu já tava com 5 anos já, rodando. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. E é desgastante. Eu imagino. E eu já estava sem estudar, eu já não conseguia estudar mais. Então eu tinha aí a 8ª série só, completa. Uau, é o primeiro colegial, né, praticamente com 20, 21 anos, eu não tinha nem primeiro colegial. Então eu tomei uma decisão. Falei, cara, ou eu paro agora, ou então eu continuo e corro risco de dar certo ou não dar certo. Porque é um futuro muito incerto, É incerto, né? E extremamente ingrato. Então, se não der certo, você vai ser jogador de futebol, vai ganhar um salário mínimo aí o resto da vida, até os seus 35, 40. Porque vale lembrar também, Cacá, porque nem todos têm o salário da turminha que tá lá no baixo Qatar, o né? salário, é baixo. Então você vê jogador de futebol ganhando 2, 3 mil reais. Uma despesa altíssima. E é levado ao extremo do físico, extremo, né? Da parte física e mental. Mental também, também. E aí eu peguei, cara, e eu corro risco de não ter estudo. Eu peguei e tomei uma decisão, liguei pro meu pai, na época não tinha celular, fui pro orelhão lá na rua que tinha do lado lá de onde eu morava, e liguei chorando, falei, olha, eu não dou conta dessa vida mais, eu quero ir embora, eu quero estudar, quero ter uma vida comum, normal. Ele falou, meu filho, do jeito que seu pai liberou você para ir embora, eu tô de braços abertos para te receber, pode vir amanhã. E eu não pensei 2 vezes. Bora. Retornei para Uberaba no outro dia. Juntei minhas coisas, dispensei o clube, falei, olha, não quero ser emprestado, tô parando, vou embora para Uberaba, e vim embora para Uberaba. E aqui eu fui correr atrás das minhas coisas, fui fazer supletivo, né? Né? Eu fui fazer supletivo, recuperar aí. Perdido, tudo. Né? Ter perdido entre aspas, né, Cacá? A gente fala perdido na questão da educação. Eu aprendi de verdade a me virar sozinho, a ter responsabilidade, a ser homem de verdade fora da família dos pais, a passar muitas datas especiais fora, os momentos difíceis. Enfim, foi uma história, uma parte legal da minha vida que eu tenho muito carinho por ter vivido esse momento, apesar de não ter dado certo o objetivo que eu esperava, mas eu aprendi muito. Depois disso voltei para Uberaba e ainda joguei no Nacional Futebol Clube 1 ano. O pessoal ficaram sabendo que eu tinha vindo para Uberaba e acabou me contratando e eu joguei no profissional, no juniores profissional. Foi naquele clube de 2002, onde o Nacional subiu da 2ª divisão para a 1ª. Era um timaço. Eu era a reserva do time, porque o time só tinha craque. Mas eu joguei 1 ano no Nacional, tenho muito orgulho disso, carteira assinada, recebi em dia, o Nacional pagava em dia direitinho. E aí depois resolvi parar mesmo. Aí eu falei, agora eu vou parar e vou estudar. Agora deu, né? Eu vou estudar. E aí acabei a minha carreira
Aí é isso que de atleta. eu ia te perguntar, da bola pro banco, mas não banco de reservas, banco de dinheiro. Banco de dinheiro. Cuidar da vida dos outros, do dinheiro dos outros. O bancário é um rico, né? Ele é rico, só cuida do dinheiro dos outros, né? Hipoteticamente rico, Hipoteticamente, né? Hipoteticamente falando. Mas brincadeiras à parte, eu peguei e fui fazer o supletivo. E aí fiz um supletivo rápido aí para recuperar os anos perdidos. Completei o ensino médio, o segundo grau, aliás. E aí fui fazer vestibular. E aí, um tempo depois eu passei no curso de administração, nas ciências econômicas, e passei na Uniub. Mas as ciências econômicas, quem lembra das ciências econômicas, eram os melhores cursos de exatas. Era lá. E exatas ia para ciências econômicas. Porque era referência mesmo no Brasil, né? E eu pesquisei muito, fazer educação física, porque atleta, jogador de futebol, ou administração, porque tinha um leque gigante. E eu falei, cara, vou fazer administração, que eu tenho um sonho de trabalhar no banco. Antigamente, assim, não tão muito tempo atrás, mas... Era status. Antes da minha geração, trabalhar no banco era chique e tal. E aí minha mãe falou, nossa, é o sonho do meu filho trabalhar no banco, não sei o quê. Eu falei, cara, mas bancário e tal. Eu falei, vou pesquisar. E aí comecei a pesquisar, falei, vou fazer administração. E aí tem olhos, assim, pra empresa, pra empreendedorismo, mas eu não sabia absolutamente nada, né? Até porque o papai que tocava a empresa e tal. E aí, beleza, optei por administração, apaixonei no curso, gostei muito. E nos primeiros 6 meses de curso, eu consegui um estágio no banco, no HSBC, que o Bradesco hoje comprou o HSBC no Brasil, então Hong Kong Shanghai Bank Corporation. E aí entrei como estagiário e 6 meses depois eu já estava contratado como bancário. Aí me tornei bancário 2 anos, fui caixa, fui balcão de atendimento, trabalhava lá fora assim, posso te ajudar, aquelas camisas. Trabalhei dentro de um posto bancário, um pub que a gente chama de atendimento, dentro da Black & Decker, conheci muita gente lá na Black. Foi muito legal, inclusive, lá. E depois acabei me tornando, dentro do próprio banco, consultor de investimentos. Aí eu pulei de bancário para consultor de investimentos. Fiquei mais 2 anos no banco. E paralelo ao banco veio o Se Liga. É isso que eu ia te perguntar. Muito louco. Nos primeiros 6 meses também. No seu bate-papo com o Lúcio Castellano, você conta. E junto com isso, surgiu o Se Liga na minha vida. Surgiu. Cara, do nada. Como é que foi? Porque a rotina de um banco é uma rotina completamente, digamos, disciplinada, é um foco, uma concentração muito grande, e de repente surge o Se Liga, que, se não me engano, no começo era cobertura de eventos, algo completamente descontraído, você à noite, nas festas, né? Isso a gente tá falando que é época de hangar, compro, né? Ainda tem. Ainda tem. E é nessa época, e aí... conciliar a rotina de um banco, que é uma rotina extremamente disciplinada, com a loucura que é fazer um programa de TV. Foi muito legal. Foi muito louco, assim, pra falar a verdade. Cara, A gente tá falando de 2006, não, foi 2007? massa. Não, essa época foi em 2003. 2003. E tudo começou. No início de 2003. Nos primeiros 6 meses de banco, foi muito legal. Os primeiros 6 meses de banco, eu adorava ver o Se Liga. Então, tipo assim, quando eu vinha para Uberaba, eu ficava assistindo o Se Liga dia de domingo, que passava os domingos. O Balcão. Lembra do Balcão? Opa, era o Balcão, era a Ana Beatriz que apresentava os dois. O Balcão ia para as festas. O Tassiano ficava nos bastidores com o Fernando, o Renê, sabe, o Gabriel. Era uma turma massa pra caralho e tal. E aí eu ficava assistindo. E aí um dia eu tava assistindo lá, tava cursando de administração. Eu já tava no banco. E eu tava assistindo o Se Liga, eu lembro direitinho. E o Se Liga, na época, tinha um quadro que chamava Casa dos Artistas, que era um quadro cópia da casa... do SBT. Aliás, chamava Chácara dos Farristas, que fazia uma cópia do SBT, que foi o primeiro reality programa show de mesmo, reality show do Brasil. Artistas do SBT. Casa dos Artistas, que o Silvio Santos fazia. Eu lembro. Então ele colocava 10 famosos e famosos e tal. E a Chácara dos Farristas repetiu isso. Então ela fez a primeira chácara que Uberaba, o Se Liga fez. Eles pegavam aquela galera da Fazul, aquela galera maluca. Era tudo convidado. A turma da Fazul, aquela galera massa. Naquela época, que loucura. E os caras detonavam Uberaba, né, na época. Não, e aí, eles comandavam a noite da cidade. Comandavam. E eles levaram essa... Eu assisti a primeira e a segunda chácara.
Na terceira chácara, eles passavam um final de semana nessa chácara. E fazia tudo, era gravado, era festa temática, era bebida, era provas, exercício, era um monte de coisa. Na terceira, o Se Liga resolveu abrir inscrição para as pessoas de fora. Menos convidado e mais inscritos. E abriu inscrição no site Agito Uberaba. Eu lembro direitinho. Eu não pensei duas vezes. Falei, cara, eu vou fazer essa inscrição. É minha chance de participar. Vai que dá certo. Fui lá no Agito Uberaba, fiz o cadastro e falei, eu quero participar do quadro Chácara dos Farristas do Se Liga. E não é que eu fui pré-selecionado? Eu lembro direitinho, a Vanessa... Eu imaginei que você tivesse entrado dessa forma. Foi dessa forma. A Vanessa, secretária do Se Liga, me ligou. Ó, quem tá falando é o Kaká? Eu falei, sim. Ela falou, olha, aqui é a Vanessa, secretária do Se Liga, você foi pré-selecionado para poder participar da Chácara dos Farristas. Eu falei, pô, que bacana, legal e tal. E o que eu tenho que fazer? Ela falou, você tem que vir aqui na produtora, no Shopping Urbano Solomão, vai ter um teste. E aí, dentro desse teste, com outros pré-selecionados, eles vão escolher 5. Então, são 5 convidados homens, 5 convidadas mulheres, e o resto, os outros 5 homens e 5 mulheres, eles vão escolher. Né? Eu falei, beleza, então, não é 5 convidados, são 5 testes, né? Quem passar nos testes, 5 vagas. Assim. E eu cheguei lá no Urbano Solomão, tinha uns 20, 30 caras lá para poder fazer esse teste. Não. Todo mundo queria participar, lotado. Para 5 vagas, eu falei assim, porra, tô fodido aqui, questão de gente, povo tudo conhecido, né? Eu falei assim, você tinha que se portar de frente a uma câmera. A maioria nunca tinha visto uma câmera. Se chegar e falar em frente a uma câmera é difícil. É jornalista, você sabe. Muito difícil. Se o cara não tiver personalidade, ele pipoca, ele treme e tal. Aquele tanto de gente olhando, luz, não sei o que, você tinha que falar assim. Aí o Balcão falava assim, ó, fala pra mim por que você quer participar da Chácara dos Farristas do Se Liga. Aí o cara tinha que falar. Aí tinha uma série de perguntas. Eu falei assim, eu quero ser o último. A famosa sabatina, A sabatina, era uma sabatina. E eu fui olhando todo mundo, olhando o povo indo embora e eu fiquei por último. Aí você podia, né, escolher onde você queria. Ah, eu quero ser agora, quero ser depois. Aí eu fui ficando, queria pra ver o que todo mundo ia fazer pra eu fazer diferente. E na minha hora eu fiz totalmente diferente. Fiz totalmente diferente, foi um negócio muito legal, espontâneo, leve. E aí fui pra casa. E aí no outro dia a Vanessa me ligou de novo e falou, você foi selecionado. Eu falei, que massa. Vai ser sexta-feira, tal horário, você tem que estar na chácara, na Praça Santa Rita. De lá vocês vão pegar um trenzinho e vai até a chácara da HP. Lembra dessa chácara no Jockey? Acho que eu lembro. Da HP. Chácara da HP. Não sei se os mais velhos, os mais antigos vão lembrar. Da nossa geração. E aí eu fui pra lá, passei um final de semana com a galera do Se Liga lá, tudo sendo gravado. O Cledson, o japonês, não sei se você lembra dele, ele era o cinegrafista lá do Se Liga. E aí tudo isso era editado e passava durante um mês no Se Liga. Cledson também é das antigas, hein? Cledson Ele trabalha no Zé Ferreira, ele é cinegrafista lá. E isso ficava um mês sendo editado e produzido no programa. Passava todos os domingos. E aí começou a passar. Eu fiquei famoso na faculdade. O Kaká da Chácara dos Farristas, da Chácara dos Farristas. E foi muito legal, porque todo mundo assistiu Se Liga, né? Todo mundo. Era todo mundo. Você comentou do Agito Uberaba, eu lembro que a gente ia para as baladinhas. No dia seguinte já tava todo mundo na internet procurando as fotos que a gente saiu e tal. No computador. No computador, esperando discar depois da meia-noite. Já tava mais famosinho. A internet lá discar da meia-noite. Banda larga. Era um pulso. Eu sou da época de um pulso. Eu também sou da época do pulso. Pô, aí beleza. E aí passou esse um mês de matéria. As pessoas começavam a me reconhecer na rua, só de participar, era muito legal. E aí, quando passou, uns 3, 4 dias depois do último episódio, o diretor do Se Liga na época, o Gabriel, me chamou para uma reunião lá no Se Liga. A Vanessa me ligou e falou, tem uma reunião aqui, a produção queria fazer uma reunião com você. Eu falei, beleza, eu vou que dia? Quarta-feira, tal horário. Lembro direitinho. Era tipo 14 horas, 15 horas. Eu lembro porque isso mudou minha vida de lá pra cá, né? Antes tinha um Kaká e depois o Kaká Se Liga. E aí eu fui, e eu falei assim, eles devem fazer uma Chácara dos Farristas 4 e eu fui selecionado, né? Porque fui bem na 3, vou pra 4. E aí cheguei lá, fui pego de surpresa, eles falaram, olha, a gente viu que você tem um potencial para comunicação, você conversa bem, você é um cara espontâneo, assim, alegrou muito a galera aqui do estúdio, seu jeito de ser, espontâneo e tal, e a gente queria fazer matérias de teste com você, para você ser repórter do Se Liga. E eu saí de lá, puta, cara, vou virar repórter do Se Liga. E aí virei repórter do Se Liga de teste. E aí, enfim, fiz 2 matérias de teste, 3, 4, de repente eu não saí mais. Já tava lá na Já tava dentro do Se Liga, aí a galera, todo mundo se apegou, e aí deu tudo certo. E aí virei o Kaká Se Liga aí.
Virou Cacá Se Liga. E também teve uma outra fase que o Se Liga chegou a ter plateia. Chegou a ter. Eu lembro, porque eu fui convidada uma vez pra ir, era ali na Santos Dumont, que hoje é um bar na esquina. É, exatamente ali. Ali era nosso estúdio ali, tinha música ao vivo, tinha plateia. Era um Foi uma fase muito legal do Se Liga. E você no comando. E eu lembro direitinho, quando você fala pra mim como é que você administrou o Se Liga o banco. Dava pra administrar quando era bancado e quando era o Se Liga. O Se Liga teve uma época que ele pegou na Band, então ele pegava em Uberaba, Uberlândia, na região. E aí eu me tornei consultor de investimento e o meu gerente dessa área de investimento, ele ficava em Curitiba e Uberlândia, mais em Uberlândia. E o Se Liga pegava lá. E aí um dia ele me liga, na segunda-feira, falou assim, Cacá, beleza? Eu falei, tudo bem, e você, Herbert? Ele falou, olha, você pode ir para reunião aqui hoje em Uberlândia comigo? Eu falei, posso. Se você puder pegar o carro, já vim. Eu falei, beleza, tô indo. Peguei o carro e fui. Deixei minha agenda de lado e fui. Cheguei lá, ele falou para mim o seguinte, falou assim, olha, eu vou te dar 2 opções. Ontem eu tava passando no canal, de repente liguei na Band e te vi lá. No meio de uma festa, balada, entrevistando gente bêbada. O cara você falava palavrão, falava umas coisas, o cara ria, não sei o quê. Um programa legal de assistir, eu ri pra caralho. Ele falou desse jeito. Só que, aí na segunda-feira, você vai visitar um cara que quer investir R$1 milhão, R$2 milhões. Como é que ele vai investir com um cara que tava passando na televisão ontem entrevistando gente bêbada? Então, tipo assim, você tá em 2 em 1. Mas ele falou só assim, pra constar assim, né? O fato do cara que você tá entrevistando tá bêbado não é culpa tua. Não é? Né? E tipo assim, e lá eu era um personagem, comunicador, e aqui eu sou um consultor de investimento estudado. Quer dizer, se ele fizesse isso hoje, poderia talvez até configurar um crime, talvez dentro das leis trabalhistas um assédio moral, porque, pô, não tem nada, tá me atrapalhando a minha produtividade? Não, tá legal, tá indo bem. Mas enfim, era a imagem do banco. O banco preserva muito isso. Hoje em dia, se fosse hoje em dia, poderia ser até pior. Não, e poderia ser até uma questão de te ajudar. De ajudar, te promover mais. Enfim, aí ele falou, você tem 2 opções. Ou você opta por ficar no seu programa de TV, não Se Liga. Ou você opta por ficar como consultor de investimentos num dos maiores bancos do mundo. Desse jeito pra mim. Eu vou te dar tantos dias pra você... Assim, sem pressão, né? Sem pressão. Sem pressão. Eu falei assim, vou te dar 3 meses pra você pensar. E aí depois você vem, me retorna e fala o que você quer. 3 meses. Eu falei, beleza, então tá bom, é só isso. Ah, outra coisa. Se você puder tirar o seu tupete também, eu vou agradecer. Ele é meu amigo hoje, até hoje é meu amigo. Mas ele falou isso pra mim, se puder tirar seu tupete, eu falei, beleza, só isso. É um mercado muito formal. É agressivo pra caralho. Muito formal. Bom, aí eu vim pra casa, aí eu saí, coincidentemente eu saí de férias. Antes desses 3 meses, saí de férias, descansei, fiz toda uma reflexão. E aí nesse estágio... crescendo em visibilidade no Se Liga. Totalmente, já estava muito popular, mas muito. Tanto que eu ia falar exatamente, já estava popular, eu já tinha me formado em administração, e eu descobri ao longo desses últimos tempos que eu gostava muito de mexer com gente, virou uma paixão. E aí eu já comecei a ser muito sondado por lideranças políticas, por empresários, por deputados, por partidos. A entrar aí na tua vida, né? E aquilo começou a me despertar muito interesse para a vida pública. Eu comecei a estudar um pouco, né, gestão pública. Eu ajudei em 2004 um candidato a vereador que foi o mais bem votado na época, que foi o Afrânio. Ele foi eleito o vereador mais bem votado em Uberaba, e eu aprendi um pouco. E aquilo me fez apaixonar pela política e pela vida pública. Despertou um dom que eu já tinha que eu não sabia. Você fala dessa questão, me veio aqui à memória um vídeo seu que eu assisti. Não sei se é mais recente do que essa época, mas eu lembro que você você coletava doações para ajudar uma família que realmente estava necessitada. Você chegou a ver isso? Você chegou a ver? Cheguei, muito legal. Cheguei a ver. Legal. Você ia, via a situação da pessoa, quer dizer, era um jeito de comprovar que as pessoas realmente precisavam. E aí você corria atrás de... Eu me lembro que era cesta cadeira básica, cadeira de rodas. Cesta. Eu vi um da cadeira de rodas. Cesta básica, móvel. Andador, móvel. Tinha tudo isso. Era um quadro no Se Liga. A gente desenvolvia esse quadro, jogava e aí vinha as pessoas. Não, eu quero ajudar. E aí eu pegava e levava. E levava a pessoa também. Lá, a Fabi tá doando uma cadeira de roda emprestada para aquela família, vamos lá. Chegava lá, era muito emocionante, era super legal. Era muito legal. Acho que eu me lembro que eu assisti foi da cadeira de rodas.
E aí eu Muito legal, era muito legal. voltei, saí de férias e eu falei assim, cara, eu tenho um sonho na minha vida, eu conversei com meu pai de novo. Eu conversei com meu pai para deixar a carreira de futebol, vim para Uberaba, e depois conversei com meu pai de novo para tomar essa outra decisão. Ficou uma das decisões mais importantes da minha vida e mais difíceis de ser tomada. Divisor de águas, né? Porque eu tava no banco, tava ganhando um puta salário, muito bom salário, que inclusive se fosse jogar no salário de hoje, era um excelente salário. Mas isso lá em 2007 já era maravilhoso, era jovem. E aí cheguei no meu pai e falei assim pra ele assim, lá em casa, chorando. Falei assim, olha, eu vou sair do banco. Ele falou, mas por quê? Eu falei assim, eu descobri que eu sou apaixonado pela vida pública. E eu quero utilizar o conhecimento que eu tenho na faculdade, a popularidade que eu tenho no Se Liga hoje, com esse amor que eu encontrei, que eu não sabia que eu tinha, de mexer com gente, de ajudar pessoas. E eu quero me candidatar a vereador. Meu pai falou assim, pelo amor de Deus. Você larga cada bomba no colo do teu pai, que seu Jesus, pai não é hein? político, seu pai é pasteleiro, sua mãe é dona de casa, nós não temos familiares políticos, nós somos comerciantes. Vai fazer o que na política? Eu falei assim, então, mas eu descobri que eu quero isso. Ele pegou e falou assim, você tem certeza disso? Eu falei assim, tenho. Ele falou assim, então, papai te apoia se você tomar essa decisão. Eu falei, era isso que eu precisava ouvir. Né? Ah, cara, tudo que eu fui fazer na minha vida, eu sempre conversei com meu pai. Eu falei assim, então era isso que eu precisava ouvir. E aí já cresci, voltei das férias, 2 dias depois, conversei e falei, olha, eu tô me desligando do banco. Aí conversei com ele e fui me dedicar inteiramente e de forma cotidiana ao Se Liga. O Se Liga passava uma vez por semana e quando eu comecei a me dedicar só ao Se Liga, eu comecei a passar 3 vezes na semana, sexta, sábado, domingo, na TV. E aí, logo depois, resolvi ir para a vida pública, me candidatar em 2008. Pois é. Muito louco. Aí você parte para a carreira política, Uhum. vira a chave de novo. Virei a chave. Porque fui candidato. A segunda grande virada de chave que você dá, e muito jovem ainda. Muito, assim, até imaturo nas tomadas de decisões, do ponto de vista de falta de experiência. Não de entender que era o certo, mas de falta de experiência. Mas tomei, sempre baseado numa reflexão que Deus sempre me colocou no lugar certo. E aí fui para candidato. Eu trabalhei, Fabi, eu me desliguei do banco dia 13 de março de 2007. Ou seja, eu trabalhei 1 ano para ser candidato em 2008, a eleição de 2008. 1 ano, talvez menos, 10 meses e tal. Eu tive 1.632 votos em 2008. Só para você ter uma comparação, em 2020, que foi a última eleição para vereador municipal, o candidato eleito menos votado teve 800 votos. Então eu tive o dobro desse candidato agora, lá em 2008. E ali despertou uma liderança. Eu corri um risco muito grande, de repente, aquele cara popular, mais jovem, administrador, de repente sair candidato do nada, eu poderia ter 100 votos. Você faz essa virada de chave, entra como candidato numa disputa acirrada. Pesada, que só tinha gente grande, só candidato fera. Jovem, mais jovem, né? O mais jovem. E aí você vai com aquele todo respaldo de família e vendo a galera, porque a primeira você não emplacou, né? E aí, como é que foi lidar com essa frustração? Não foi, você acredita? Não foi? Não foi, porque eu não ganhei a eleição, mas saí vitorioso, pela quantidade de votos. De realmente descobrir que as pessoas acreditavam em você, né? E no cenário político despertou uma nova liderança. Apesar de não ter ido, eu me tornei primeiro suplente, mas todo mundo falou, mas peraí, quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Eu tive 1.632 votos no domingo. Na segunda-feira, 8 horas da manhã, eu estava no comércio, aonde eu tinha ido, agradecendo os votos. Eu fui agradecer aonde eu fui. No comércio, nas empresas, nas residências que eu fui. Eu trabalhei uns 3 meses ali, voltando e agradecendo. Você não lidou com a situação só como um número? Não foi derrota, foi vitória. Pessoas. Foi pessoas. E eu falei, caralho. Você realmente enxergou. Porra, é isso. Falei assim, beleza, vou continuar trabalhando porque na próxima eu vou ser eleito. E aí tive 1.632 votos. O Anderson Adalto, na época, foi eleito para o seu 2º mandato. E aí, no meio daquilo tudo, o Anderson, uns 10 meses depois da eleição, me convidou para ir para a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, para ocupar um cargo lá. E eu fui, muito feliz e tal. E aí cheguei lá, quem era o secretário?
Márcio Genari. Aliás, queria deixar um grande abraço pro Genari. O Genari foi meu chefe, velho. Meu parceiro pra caralho. E aí foi meu chefe. E aí eu ali, só que lá só tinha jornalista. Só fera do seu nível pra cima. E eu não sou jornalista. Eu sou comunicador. É diferente de você ter um diploma. Vocês escrevem bem. Vocês são preparados, você sabe fazer pauta. Eu não sei fazer. Eu sou administrador e sou comunicador. Eu sei falar no microfone e tudo, mas assim, você falar, faz aqui, cara, você é diferente, né? Você estudou pra isso. E aí, cheguei lá, falei, só tinha fera. Falei, cara, mesmo, falei, Genari, eu tô perdido aqui e tal. Falei, Cacá, peraí, vamos ver, só fica aqui, senão vai dar ruim. E aí um cara me descobriu lá, que foi o Rodrigo Matheus. Que, aliás, sou muito grato por tudo que o Rodrigo fez, assim, pelo upgrade que ele deu na minha carreira. O Rodrigo, né, infelizmente, nós perdemos o Rodrigo Matheus de Covid. Era um cara profundo conhecedor político, um dos maiores e melhores articuladores que o Uberaba já viu. Teve escola, né? E aí ele me ligou, ele falou, Cacá, eu falei com o prefeito, você tá subutilizado aí, eu quero te levar pra Fundação Cultural. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, me leva. Já estava mais conectado com o que você fazia, né? Cultura, jovem, juventude, se liga, tudo a ver, né? Tudo a ver. E aí o Rodrigo era secretário de governo e ele era presidente da Fundação Cultural. Ele era um super secretário na época do governo Anderson. E o Anderson me chamou na sala dele e falou, Cacá, o Rodrigo fez um convite aqui, você aceita? Eu falei assim, prefeito, tá aceitado. Ele falou assim, então, boa sorte, vai com Deus. Eu falei, beleza. E fui embora, assumi a diretoria de assuntos afros e culturais de Uberaba. Enfrentei uma grande resistência, principalmente da comunidade negra, porque lá tinha um diretor que era da comunidade negra, um cara que eu tenho um amor profundo, que era o professor Antônio Carlos, que também faleceu, né, recentemente, há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. Eles pegaram o professor estava um pouco cansado daquela função, já tinha muitos anos ali, deram um upgrade para ele, só que a comunidade negra queria que entrasse um negro, outro negro, e aí de repente entra um branco. Só que eu sou muito mais negro do que talvez até muitos negros aí. Eu sou da religião, né, de matriz africana, sou católico espiritualista, tenho muito respeito, sempre frequentei toda a comunidade negra, tenho os amigos, os ternos de Congo, sabe, Folias de Reis, que é essencialmente muito, muito bem administrado, culturalmente conhecidos e começados pelos negros, né? E aí eu tive que conquistar esses negros, e aí as famílias tradicionais, e aí me tornei uma grande liderança no meio deles, tenho muito carinho por várias famílias, né? Principalmente a família Mapuaba, que tinha uma referência até hoje, e tudo passava pela família Mapuaba também, né? Pelo próprio Sinfrônio, pelas pessoas ali. Enfim, entrei com esse desafio, conquistei essa comunidade, que são meus amigos até hoje, que eu tenho um carinho tremendo, e fiz um excelente trabalho na Fundação Cultural. O Rodrigo me dava liberdade. Ele falou, Cacá, toca pra minha fundação, que eu tô aqui no governo, você vai tocando aí. Então eu dava entrevista, eu liberava, eu despachava com ele por e-mail. Eu ficava na Fundação Cultural, falava, Rodrigo, isso aqui, tá de acordo? Cacá, de acordo. Não tinha um WhatsApp. Eu mandava SMS. O Se Liga eu tava também na paralela, trabalhando no Se Liga. Então eu já tava na Fundação Cultural e no Se Liga. Já tava nos dois. Né? Você tinha um canal de comunicação direto até para falar das suas ações ali dentro, né? De tudo. Era assim, eu juntava a fome com a vontade de comer. E aí veio a eleição em 2012, eu dentro desse grupo, né, ligado ao ex-prefeito Anderson, ao Rodrigo Matheus, que organizou e tal. E aí eu fui candidato. Agora garoto que tá na tua hora. E aí nessa segunda eleição eu tive 3.966 votos. Eu fui um dos mais votados da cidade de Uberaba. Praticamente quase tripliquei. E aí começou a minha carreira política aí. Legal, né? Aí, de fato, vereador, eleito pelo povo, já estava ali convivendo no meio, mas já era fazia ali algumas articulações políticas até pela questão da fundação, mas de repente você assume uma cadeira. Qual foi o maior desafio para você ali na Câmara? Responsabilidade enorme, né? Né? É muito grande, muito grande. O bacana desafio... a gente falar, porque muita gente do nada acorda e fala, você é vereador. E aí, por isso que eu tô te perguntando isso, porque daí você pode contar que não é só ganhar. Não. Ganhar é o primeiro passo. Depois o desafio começa depois que você assume, né? Difícil chegar demais, mais difícil manter. Porque a carreira, a vereança é o mandato eletivo mais difícil de se chegar e o mais cobrado, porque você está muito próximo da população diariamente. Então a pessoa fala, quem que é o deputado? O deputado é fulano de tal. Mas, cara, esse deputado está em Belo Horizonte.
O outro deputado tá em Brasília, você não vê o cara. Você Não. vê de vez em quando. Ah, mas quem é o prefeito? Ah, legal, o prefeito. Mas o prefeito tá lá No trabalhando, você não vê. gabinete, não Agora o vê. vereador, onde você vai, você vê um. Tá aqui, tá ali, tá na rua, ele tá na feira, ele tá no mercadão, ele tá no supermercado. Então ele é cobrado consistentemente, diariamente, de forma muito permanente e intensa. E aí, Fabi, o maior desafio foi lidar com essas cobranças. Talvez no início eu sofri muito, mas eu já era muito acostumado, porque não se liga, quando você é público, as pessoas te julgam. Julga. Então, às vezes o cara olha Que pra hoje a gente você, chama de hater, né? de haters, a pessoa olha pra você e fala assim, não gosto dele. Mas por que você não gosta? Nem não conhece, gosto. né? Não conhece, Porque nunca a conversou, minha, nunca pegou na não mão. fui calata. Não gosto. E aí vira um ódio, a pessoa não gosta. E aí as pessoas, até hoje vai assim, né? A gente sabe disso, vai pras redes sociais e xinga, e vagabundo, e não sei o quê, e papapá. Então assim, nesse início, não foi muito legal lidar com isso, eu tive que aprender. Mas enfim, superei tudo isso, que eu já estava um pouco acostumado no próprio Se Liga de ser julgado pelas pessoas. As pessoas achavam que eu era maconheiro, que eu playboy, maconheiro, cachaceiro, bêbado. Eu nunca fumei, nunca usei lança-perfume, nunca usei maconha, não bebo álcool, e sempre fui atleta. Então, mas as pessoas me julgavam, achavam que era tudo isso, não era. Associa, né? Associa, por causa de festa, saber de balada. Quem é a pessoa. E aí, é trabalho, gente. cheguei, mas lidar com isso foi muito legal, eu evoluí muito. E lidar com a classe política também assim, não tem a receita ideal. Se eu falar pra vocês que quer ser candidato a vereador, falar, você vai chegar lá, vai fazer assim, esquece. Não é isso. Você vai aprender lá. É diariamente, é na convivência. Essa convivência não tem uma receita única, né? São pessoas, e pessoas têm divergências têm de tudo. São secretários diferentes, vereadores diferentes, assessores diferentes, prefeitos diferentes. E isso você vai vivenciando e vai aprendendo. Mas foi muito legal, cresci muito, aprendi muito, teve muitas votações pesadas. No meu discussões pesadas, quentes. Te confesso que eu cheguei lá, aí falaram, olha, fale menos, ouça mais. Né? A gente sempre, né, tinha isso, né? Cacá, no início, fale menos, ouça mais. Porque pra que eu vou usar o microfone? Pra falar uma coisa que às vezes não tem segurança e que às vezes eu vou estar falando uma coisa que pode me descredibilizar. Então eu ficava ouvindo muito. Apesar de ser comunicador, de querer falar, mas eu me policiava. E aí eu adorava ver um cara, vereador, na Câmara falar, que eu ficava assim. Ele era líder do prefeito Paulo Pial no início do mandato. Nos primeiros 2 anos ele foi vereador, depois ele era suplente deputado e acabou se tornando deputado, que era o Tony Carlos, comunicador. O Tony sempre foi uma referência política, eu gosto muito do Tony, o jeito do Tony falar, a oratória do Tony, ela é impecável. E aí sabe o que eu fiz? Fui lá no departamento de comunicação da Câmara e falei assim pro diretor lá, falei assim, grava pra mim um CD, tipo um DVDzinho, das falas do Tony pra mim, e todas as falas, se você tiver dele aí. A entonação de voz dele é muito... Aí eu peguei esse DVD, fui pra casa e assistia o DVD do Tony Carlos falar na Câmara, defender projeto, explicar projeto, como que ele falava, o jeito dele olhar pra Câmara, a forma que ele fazia as leituras. E eu fiquei ali um tempo bom, assim, aprendendo e ouvindo o Tony sem ele saber. Aí, Tony, ó, tá sabendo. É até a primeira vez que eu falo disso de forma pública, assim. Legal. E aí, depois disso, acabou, deslanchei, e aí foi embora. Me tornei depois líder do prefeito Paulo Pial, o convite dele também. Ele esteve aqui. Também é outro que eu sou gentleman, admirada. Um cara muito simples, muito correto. O media training dele, com a forma dele falar. Eu sou fã dele. O Pial é um cara de roça, né? Você olha pra ele, é um cara simples, de roça. E uma pessoa muito boa. Ele teve 2 mandatos, o Piau nunca perdeu a eleição, né, Fabi? Então é uma pessoa que você tem que ter respeito por esse tipo de pessoa. Como você diz, falou aí agora, pode até não gostar, mas respeita. Né? Fabi, no meu segundo mandato eu tive divergências com o governo Paulo Piau, que nos últimos 3 anos do segundo mandato, ou seja, do ano de 2017 a 2020, eu fui oposição ao governo Paulo, por não concordar com algumas coisas que estavam acontecendo lá dentro. Algumas coisas que, inclusive, depois virou até objeto da Polícia Federal. Então, assim, eu tinha essa visão, então eu não concordava, não queria pactuar. Não queria pactuar com aquilo que estava errado, então eu falei, olha, é o direito deles se eles quiserem tocar dessa forma, mas eu não concordo, então eu vou me afastar do grupo, vou virar oposição, eu virei oposição, só que uma oposição inteligente, onde eu apontava onde estavam as falhas, os erros, e falava que não está legal, eu falava o que não estava certo, que não queria me ouvir no Ministério Público. Só que o jogo é jogado.
e dentro das 4 linhas. Acabou o juiz apitou o jogo, Fabi. Acabou o jogo. Então tenho respeito, sou respeitado pelo Paulo, pelo secretário, sempre fui. Nunca houve, tipo assim, não gosto desse cara. Não, sempre fui respeitado lá dentro, mesmo como oposição. E hoje sou amigo deles de forma assim, leve, tranquila. O Paulo foi no Se Liga, outros secretários já foram no Se Liga, são os meus clientes. Porque ele poderia falar, esse cara foi oposição ao meu governo, também não vou olhar para ele não. Não teve isso. Porque o jogo, ele é jogado dentro das 4 linhas. Acabou, acabou. E tem que se haver o respeito. Então, mesmo sendo oposição ao Paulo, nesse segundo mandato, houve sempre o respeito. E ele sempre me respeitou por conta desses posicionamentos. Porque não foi nada pessoal. Era tudo, talvez, para apontar uma falha, um erro, onde ele, prefeito, não enxergava. É normal da política, né? Normal. É o caminho, né? É o caminho, natural. É o caminho. Se ficar tudo bonitinho, tudo combinandinho, como diz, algo de errado não tá certo, E teve muita coisa boa. Eu consegui minimizar grandes prejuízos aos cofres públicos com essa oposição inteligente, onde haveria gastos desnecessários, licitações que eu pedi para poder refazer, sabe, despesas que não tinha necessidade. Eu consegui fazer muita coisa boa em cima disso tudo aí, que ajudou, de certa forma, aí, o governo, os cofres, e a não gastar dinheiro de forma exacerbada. Oposição inteligente, né? deliberada, sem regras. Porque quando você é prefeito, você tem 20 secretários, e eu não consigo acompanhar o que aquele secretário está fazendo de forma permanente todo dia, porque é uma loucura. Imagina você administrar a sua cidade, sua casa já é difícil, imagina administrar uma cidade. E aí você não sabe o que aquele secretário está fazendo. Aquele secretário ele tem mais 10, 15 diretores, mais 10, 15 assessores, não sei o que, aquilo desce. Estamos falando de praticamente mil servidores que são contratados e indicados por qualquer prefeito. Ele tem direito a indicar 1.000 pessoas. Fora os 8.000 que a prefeitura tem de servidor público. Então isso perde dentro dessa escala. Mas isso que você e o prefeito tá não fica sabendo de tudo. É uma fala interessante que, inclusive, eu assisti o seu podcast com a prefeita Elisa. Ela fala isso. Ela tem uma fala dela no podcast do Se Liga, aonde ela fala, eu dou um comando, mas tem um monte de outras pessoas para seguir aquilo ali. Se a pessoa erra lá na ponta, a culpa não pode ser minha. A culpa é dela. Eu tô dando o comando certo. E eu acho que foi na questão do que fala do portal da transparência, que ela abriu no Ministério Público. Foi exatamente isso. Foi isso, não foi? Foi exatamente isso. E ela fala, gente, eu dou o comando certo aqui. Se ele faz errado, a culpa é minha. É dele. É de quem cometeu o erro. Então vamos atrás de quem cometeu o erro. Exatamente. É a fala, não foi a fala dela? Foi essa a fala dela. E ela foi corajosa. Que você tá falando. Ela foi corajosa, muito, inclusive. Porque ela abriu o sistema. Foi a primeira prefeitura do Brasil a fazer isso, Fabi. Eu te confesso que pode contar nos dedos, que na realidade é um dedo. A prefeita que teve coragem de fazer isso até hoje. Porque você entregou a chave da prefeitura para o promotor, o Ministério Público, do Patrimônio Público. É literalmente abrir o aplicativo do seu banco e falar, toma aqui. Então o doutor Zé Carlos Fernandes, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho por ele, eu fui fazer uma visita para ele de cortesia há pouco tempo, para bater papo. Ele é um irmão que eu tenho de maçonaria, eu tenho muito respeito por ele. Quando ele voltou para Uberaba, eu não tinha ainda visitado. Aí eu fui lá, e ele pegou e falou para mim assim, Cacá, eu tô assim, olha, eu tô assustado de forma muito positiva com a prefeitura de Uberaba, com a prefeita Elisa, porque o que ela fez está sendo referência para o Brasil inteiro, foi corajosa, né? E isso tem sido um exemplo de combate à corrupção. Ou seja, assim, ela entregou as chaves do sistema da prefeitura, as chaves da porta da prefeitura para falar, promotor, a hora que o senhor quiser entrar, onde o senhor quiser entrar, você pode entrar. Então ele tem acesso simultâneo em tudo que acontece. Então se o secretário de saúde errar lá numa situação, numa licitação, além dele ter os vereadores na cola, fiscalizando e tal, ele ainda tem o Ministério Público que está ali, com os olhares abertos, assim, como se fosse um BBB, cheio de câmera olhando. É o BBB. E aí nisso a prefeita foi realmente muito inteligente. Ela dividiu e compartilhou essas responsabilidades. É aquilo que você disse, né? Às vezes as pessoas podem até não gostar, mas tem que respeitar, né? Tem que respeitar. Então eu tenho muito respeito pelo Paulo. Perdão da palavra aqui, mas a Elisa, nesse ponto, ela teve culhão pra fazer um negócio desse. Teve culhão. Não necessariamente questão do culhão, mas foi ali, ó. Não, mas teve, Fabi. Não é qualquer um que faz isso. Não, foi o primeiro prefeito do Brasil a fazer isso. Imagina, quem vai entregar isso? Porque se tiver uma falha,
Você, o prefeito, ele esconde ali internamente, resolve internamente ali, fala, não, houve uma falha aqui, não, vamos fazer a correção, faz isso, manda para cá, exonera esse secretário. Ela não vai esconder nenhum tipo de falha. Teve falha? O promotor tá aqui a falha, o que você quer fazer? Pega essa pessoa, mete um processo nela, improbidade administrativa, pecúlio, vai um monte de coisa, né? Peculato, e além disso é exonerado. Enfim, ela dividiu essa responsabilidade, teve culhão. Eu acho. Agora, Cacá, você está afastado da política faz 2 anos aí. Tô descansando. Descansando a cabeça? Descansando em aspas, né? Entre aspas. Tô trabalhando mais. Provavelmente seu dia tem de 36 a 42 horas. Eu durmo tarde. Ontem eu fui dormir 2 horas da manhã. Eu fechei a pastelaria, era 11h40. À noite tem uma que funciona, a filial, né? Então eu fechei lá 11h40. Aí fui pra casa, até chegar em casa, você desligar, tomar banho. Baixar a adrenalina Baixar a adrenalina, eu vou assistir jornal, comunicação, adoro informação. Fui dormir já era 2 horas. A minha pergunta ainda na política, pretende voltar? Eu sou apaixonado pela política. E aí no segundo mandato, quando você é vereador, quem já foi ou quem vai ser, preste muita atenção nessa fala, quem já foi vai concordar comigo quem é. E quem ainda vai ser, preste atenção também, que você vai passar por isso. Quando você é vereador, você é muito cobrado pelas pessoas. E aí, Fabi, eu andava muito, porque eu sempre fui muito atuante. Então eu ia nos bairros e nas empresas, eu tinha projeto de gabinete nas empresas. Eu parava uma empresa para atender todos os funcionários com as demandas deles, de saúde, de educação, de vaga em creche, de poda de árvore, de rua com buraco, tá faltando água, tudo. E eu pegava aquelas demandas, que eram muitas, e levava para a prefeitura. Gente, 80% das demandas de um vereador, a prefeitura não consegue atender. É humanamente impossível, eu entendo, porque em Uberaba são 21 vereadores, não tem estrutura para a prefeitura atender isso de forma simultânea, de forma rápida, e aquilo, quando você não atende, começa a virar desgaste. Cobrança, né? Cobrança, rejeição, desgaste. Eu já vinha de 8 anos de vereador. Então, tinha gente que olhava para mim, Fabi, e falava assim, cara, não vou votar nesse vereador, mas você perde até a dignidade aos olhos das pessoas, não vou votar nesse cara mais não, porque ele não conseguiu nem podar a árvore em frente à minha casa, que eu falei para ele, que está com risco de cair. Mas não sou eu, é o executivo. Eu levava a demanda, eu cobrava tal, mas o executivo não atendeu. Quem leva a rejeição não é o prefeito, é o vereador. E aí... é pesado. E aí a pessoa vai pra rede social. Esse vereador, vagabundo, esse cara não fez isso. Só tece elogios. Cara, tá na hora. Porque assim, eu cumpri tudo que tinha que cumprir como vereador. Fiz muita coisa boa. Eu aprendi muita coisa. Eu acho que eu cheguei no estágio final. Quando a gente vai pra faculdade, a gente fica 4 anos. Eu tava 8. Você quase jubilou. Então pra que eu vou querer mais? Eu vejo vereadores lá com 3, 4 mandatos consecutivos. É desnecessário. Porque ou você vai ou você sai, entendeu? Ou então você vai para outros desafios, vai para o executivo, vai ser secretário, quer ficar na vida pública? Quer, então vai para ser secretário. Mas você ficar lá 20 anos não justifica. Porque aí começa você a ser dependente químico de salário. E assim, eu sou motivado a desafios novos. Se eu ficar no mesmo lugar 15, 20, eu não dou conta. Eu começo a não render mais. Eu também sou. Nós somos assim, somos muito ativos. Inquieto. E eu tomei uma decisão. Eu falei assim, ou eu vou ser candidato a prefeito em 2020. Que foi o que você fez vice, né? Ou eu vou sair da vida pública. Então eu dei um tiro. Final ali. Eu dei um tiro, só sabendo que eu podia ganhar e que eu não podia ganhar. E eu estava preparado para isso, para ficar sem mandato ou para ficar com mandato, mas no executivo para poder realizar coisas que eu não consegui realizar como vereador. E aí, beleza, fui ser candidato e lancei a candidatura a prefeito, que na época eu estava muito bem avaliado, estava com 11% nas pesquisas. Olha para você ver como é que são as coisas. Eu nunca tomo decisão mais baseada em pesquisa. Com todo respeito aos amigos que fazem pesquisa, mas... Não me leva a mal, jogo é jogado. Mas... Eu tinha 11% das pesquisas, o Mariscal tinha 23%, o Grilo tinha 22% e o Tony flutuava em 23%, 24%. Eu estava em quarto. Aí o Leirinho estava abaixo com 9%, 8%. A Elisa estava com 1%. Ela quase não aparecia, né? Ninguém sabia quem era a Elisa. Não. Estava com 1%. E aí,
Nessa, vai para lá, vai para cá, esse tanto de pesquisa que faz para lá, você acaba se tornando um objeto, todo mundo vem e fala em reunião. Cara, que povo doido. Quando você é candidato ao executivo, você tem que lidar com muitos interesses. E é empresário, e é partido, e é gente. E você fala, caralho, tem que ter muita maturidade e sabedoria. Mas enfim, naquele momento o grupo achou melhor, por algumas opções, de poder fazer a dobradinha com o Thiago. Porque ele era vereador, era oposição, como eu também era oposição. E eram 2 jovens, então aos olhos isso colava, dava certo. É bonito de ver 2 jovens sendo candidatos para romper uma barreira de 30 anos em Uberaba do mesmo grupo político. Eu acho que as pessoas queriam isso. Tanto é que quis e realmente aconteceu isso com a própria Elisa. Aconteceu com a Elisa. Mas o projeto não deu certo, não me arrependo. Né? O Thiago foi escolhido para ser o candidato cabeça de chapa, porque ele tinha mais, nas pesquisas ele tinha o dobro que eu. Então era natural, mesmo ele com um mandato só, eu com 2, talvez com mais experiência que ele, mas ele estava melhor avaliado e foi. E tá tudo certo, saí da vida pública, estou descansando, estou me dedicando às coisas da minha família, às empresas. Eu tive que cuidar, porque meu pai em 2019 teve um problema de saúde muito grave, quase faleceu. O papai chegou a ficar entubado, ficou 32 dias no hospital, meu mundo virou de cabeça para baixo, e eu assumi a responsabilidade inteira da família a partir desse momento. Eu acho que Deus faz tudo certo. Foi a hora de me dedicar à empresa que meu pai deixou pronta e eu melhorei o que ele já tinha de bom, modernizei e cresci. E aí cheguei nesse momento agora com um pouco mais de maturidade para tomar as decisões políticas. Cara, você vai ser candidato? Vou tomar essa decisão em 2023, Fabi. Nós estamos ainda em 2022, faltam 20 dias para terminar. Um monte de projeto em andamento. Muita coisa da iniciativa privada. Mas em 2023 eu tomo essa decisão já no primeiro semestre. Porque se eu sair candidato, eu já vou iniciar o meu trabalho de rua. De caminhar, de conversar com as pessoas, com os partidos, com quem tem mandato, com quem não tem mandato, de ouvir segmentos. A possibilidade de eu ser candidato existe? Existe e é muito grande. Só que eu quero tomar essa decisão com mais calma lá na frente, em 23, com meus pais, com a minha família e preparando os meus negócios. Se tudo caminhar bem, porque é a coisa mais engraçada. Eu já vi gente entrando, quem é empresário sabe, gente entrando na política e perder tudo que tinha na iniciativa privada. Porque ele não preparou para ir para a vida pública. Então, é um risco. Agora que as minhas coisas estão caminhando e dando certo, e minha responsabilidade é grande, tem famílias que dependem de mim, a minha família. Então, se eu tiver que ir para a vida pública, eu vou, mas com tudo organizado e bem orquestrado. Dar tiro por ir de jeito nenhum. Eu acho que você hoje, com a vivência que você tem, não só de vida pública, Sim. mas tudo que você já passou, eu acho que a última coisa que você faria era tomar uma decisão intempestivamente, né? Não posso fazer isso mais. Não pode. Não... Eu já não sou aquele adolescente, aquele menino mais. Hoje, apesar de não ser casado, mas eu tenho uma família que eu tomo conta. Então, tem meu irmão, tem minha mãe, tem meu pai. Meu caso mesmo. É o seu caso, a sua responsabilidade. Também. Você toma conta da sua família. Então, quem leva o pão para dentro da minha casa hoje, para dentro de casa de mais de 15 pessoas hoje, sou eu. Né? Então, essa decisão tem que ser muito bem tomada. Né? E se tomada, tem que ser muito bem administrada para que as coisas não desandam. Né? Então, hoje eu não falo mais por mim. Aqui, né, Cacá? É muito simples, sabe? É muito simples, é muito tênue. Ter empresa é igual você ter filho. Eu não tenho filho, mas eu considero meu irmão como um filho. O Juju! O Ju. Mas você tem que estar cuidando todos os dias. Eu tô aqui com você, mas eu sei que as coisas estão acontecendo. As 2 empresas estão abertas, está acontecendo, tem coisa para pagar, tem fornecedor me ligando, é banco, eu tenho que organizar, planejar, já tenho que pensar amanhã. Hoje é o 5º dia útil, eu tenho que pagar o salário dos meus funcionários. Então eu já vou sair daqui, vou pro escritório para organizar tudo. Hoje, eu já tenho diretos e indiretos em torno de 15. 15 funcionários nas 3 lojas. 15 famílias. Chega a 16. 15 famílias. 15 famílias. 15 famílias, então... Empreender não é brinquedo não, né? Não é. Mas é isso, é um desafio gostoso, assim. Tá, e aí você assume a pastelaria do Edmur. Isso. Seu pai, que tá aberta desde 1974. 84. 84? Tem 39 anos. Quando eu nasci em 80, né? Isso mesmo. Dá pra contar direito? Eu tinha 2 aninhos. Aí você vai e dá uma repaginada nela. Aí você abre o delivery no Santa Maria, uma loja na Hamid Mawad, e agora, em 2023, tá vindo mais 2 por aí? Tá, na realidade, assim? eu assumi... Você vê que a gente já mudou, né? Já mudamos. Já saímos da política. Vamos pro empreendedorismo. Volto lá no Se Liga daqui a pouco. O melhor da política é quando você acha um político que não depende da política.
Não é? Isso é fantástico. Então, graças a Deus, eu nunca dependi da política. E se dependesse, Fabi, da política, eu te confesso que eu estaria lá até hoje. Eu poderia ter sido candidato a vereador. Você tinha um mandato segurado? Não, nem garantido. Mas a possibilidade de ser eleito com uma avaliação boa que eu tinha no segundo mandato para ir para o terceiro, e com 21 cadeiras, era uma possibilidade altíssima. Mas nunca foi salário para mim. Sempre foi missão. E continua no empreendedorismo. Quando eu assumi em 2019 a pastelaria do papai, pastelaria do Edmur, que ele estava no hospital, e aí meu pai estava no hospital, aí de repente 3 dias, 4 dias, uma semana, e eu falei, cara, eu vou ter que assumir. Eu já não ia na pastelaria desde os meus 12 anos, que eu trabalhei lá. 12, 13, 14. Antes do futebol. Depois eu fui embora e fui viver minha vida. E quando eu voltei, fui continuar vivendo a minha vida. E aí, eu não gostava muito de ir lá, de impor o pé, porque meu pai sempre foi muito tradicional e resistente às mudanças. Quando eu formei, e durante a faculdade, eu chegava e dava dicas para ele. Papai, vamos fazer essa mudança aqui? Não. Vamos reformar? Não, porque o meu cliente ele gosta disso aqui assim, desse jeito aqui, é rústico, é o trem aqui, é a garrafa de pinga de cueca aparecendo ali. Eu falei assim, vamos modernizar. Não tem dinheiro para isso e tal. Então, ele era resistente, tradicional, como vários comerciantes têm ainda em Uberaba, né? E aí, em 2019, eu tive que assumir. E aí, quando eu fui, papai estava no hospital, eu entrei lá dentro, vi que estava tudo errado. Mas tudo errado, tudo. Tanto para atendimento aos meus clientes, tanto na elaboração da matéria-prima, na logística que a gente organizava de fazer todas as matérias-primas, nos funcionários, a forma de se trajar, de conversar, a forma de se vestir, tudo estava errado. E a pastelaria estava praticamente assim, estava com todo respeito, né? Claro, a história do papai e tal, mas naquele momento ele já deveria ter tido a atitude de atualizar, de melhorar e de renovar. Como ele não fez isso, quando você não faz isso, quando você não quer crescer, o seu concorrente cresce. Exatamente. E aí você vai ficando para trás. Aí você passa um ano e vai ficando para trás. Seu concorrente cresceu de novo. Aí você fica mais para trás. E aí, no mercado não tem bobo. Não. Né? O mais bobo voa numa asa só, quando você fala de empreendedorismo. Né? E aí nós ficamos para trás. Ficamos defasados, parados no tempo. Então eu estava dentro de um complexo maravilhoso, que é o Mercadão, que vai gente do Brasil inteiro. Turístico. Eu tenho 40 boxes lá, que dentro desses boxes eu tenho clientes que podem consumir. E essas pessoas não consumiam lá, e estava tudo errado, e enfim. Quando eu assumi, a primeira coisa que eu fiz foi fechar. Depois de um mês, eu fiz o levantamento, eu fechei, ficou parado a loja quase 20 dias, joguei tudo no chão, tudo. Reformei ela inteira, dispensei funcionários, mudei quem tinha que mudar, e aí coloquei um novo jeito de administrar, começando do zero, tanto da logística da nossa matéria-prima, né, quanto na ponta final na forma de atender o cliente, enfim. E aí reorganizei a nossa loja matriz, foi muito boa essa organização. 10 meses depois eu abri uma outra loja que atende só delivery, das 9 horas da manhã até 11 horas da noite, todos os dias, só iFood. E essa loja tem uma estrutura de uma loja normal, uma loja física, dá o mesmo trabalho, tem funcionários nela, mas ela é porta fechada, né? E aí, um ano depois, já em 2021, eu abri uma filial lá na Avenida Hamid Mawad, que é uma região maravilhosa, enorme, tem 70 mil pessoas no entorno ali, e essas pessoas, a CDL sabe muito bem disso, não vem para o centro da cidade consumir mais, não. Elas consomem lá, tanto que agora lá vai ter o banco, o Cicobi está inaugurando lá, tem supermercado, tem a farmácia do nosso presidente que está lá, tem laboratórios, tem pizzaria, tem açaí, tem sorveteria, tem lojas, tem roupa, tem sapato, tem tudo que você imaginar. Tem gás, tem bebida, tem de tudo. E virou um grande centro. E aí nós abrimos essa loja lá, está indo muito bem, graças a Deus, a filial nossa. Nós temos um carinho muito grande, é um bebezão da pastelaria do Edmur. 2 andares, moderna, é um McDonald's de pastel. E agora em 2023 eu vou abrir mais uma loja. Não vai ser 2 ainda, Fabio, tem que ir devagarinho. Eu vou abrir mais uma loja. Um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez, que vai ser a terceira loja física nossa e a 4ª loja da rede aí. Um grande desafio. Ai, que delícia.
Ô, Cacá, agora, como eu costumo dizer, eu digo isso sempre, porque eu venho da comunicação, eu venho do agro, então eu tenho muito contato. E eu costumo dizer que o agro é tudo. E você não fugiu da tradição da pecuária, né? Você foi o Beraba não tem jeito, você foi lá mexer com boi. Eu fui criador. Primeiro eu fui criador. Eu sempre gostei, a raiz Aqui, nossa de roça. Vamos fazer uma ressalva. Já passamos pelo futebol, pelo Se Liga, pela vida pública, pela pastelaria e agora nós fomos pro agro, gente. Fomos bancário e pelo banco. Ainda tem um banco. Tem um banco. Falei pra vocês que é mil e uma utilidade. Falei pra vocês. E é engraçado que a vida, a gente nunca precisa ficar apegado a uma coisa só na vida. Você vai aprendendo, vai evoluindo, não deu certo, você vai pra outra, não deu certo, mas você vai fazendo, você não pode parar, né? Eu criei gado, eu fui criador de gado e foi muito legal, assim. Só que para você criar gado no Brasil, eu aprendi que não basta você ter a vontade de ter a paixão. Eu sou apaixonado do gado. Eu acho muito legal, porque o meu avô teve essa raiz, meu avô teve fazendas e tal. A gente aqui do interior, né? A gente é de roça. A gente vem dessa raiz. A gente é de roça, né, do campo, do rural. E a gente vive isso todos os dias, diariamente. Mas para quem quer mexer com gado de corte, que é boi de engorda, eu aprendi muitas coisas. Mas dentre elas, que você tem que ter terra. Você tem que ter terra e você tem que plantar a boia. Você tem que plantar o seu milho e tem que plantar o seu sorgo. Você tem que fazer né? o seu silo, você tem que suplementar na seca. Faz a sua boia. Faz a boia, é ótimo. Eu não tinha a terra, mas eu tinha o recurso e eu tinha vontade. Então eu acabei indo para uma terra de um amigo meu. Você arrendou? Arrendei para uma terra de um amigo meu. Mas eu tinha que comprar a boia, tinha que comprar a ração. Então, a hora que o boi vai para o frigorífico, para poder, né, passar por um processo de matança, do peso e tal, e você ia pagar as contas, ficava meio que elas por conta da sua alta despesa que você tinha com a boia. Então, olha, quer mexer com gado? Primeira coisa, terra. Segunda coisa, planta seu milho, planta seu sorgo e vai fazer a boia, vai fazer seu silo lá. Do contrário, não mexa. Mas enfim, eu tenho meu escritório e dentro desse escritório eu uso para poder, com informações privilegiadas, com relacionamento, com network, fazer negócios, tanto do mercado imobiliário quanto do mercado do agro. E eu tenho muitos amigos ligados ao mercado, tanto do mercado imobiliário quanto do mercado agro. E dentro desse mercado agro surgiu algumas oportunidades dessa relação para poder fazer realmente essas negociações com outros países. Então acontecendo, estão evoluindo. Graças a Deus, nós temos uma operação no momento de gado para o Moçambique. Então, sabe, são operações lentas, muito delicadas. Porque não vai achando que é embarcar o gado ali e mandar embora, porque não é não, viu, gente? Haja conversa, haja reunião. Mas está indo. Sanitárias, né? Muito. Isso você é regido 24 horas, o boi tem que passar, né, o gado tem que passar por quarentena. Tem toda uma situação aí, mas enfim. Carga viva. Carga viva. Mas na realidade é um projeto maravilhoso no Moçambique que a gente está levando a carne viva para que eles possam aprender a produzir sua própria carne, entendeu? Então eles querem aprender com o Brasil. E vale lembrar, né? Porque nós aqui no Brasil, principalmente Uberaba, a gente é o maior exportador de genética, principalmente zebuína. Do mundo. É isso mesmo. Então as pessoas vêm do mundo inteiro para cá para poder aprender e melhorar a genética do boi. É fantástico. Muito comum. É muito comum, por exemplo, na Expo Zebu, que a gente tem aí as principais raças zebuínas em pista, verem os indianos vindo para o Brasil buscar a genética melhorada no Brasil, que é originária deles. Eles nós buscamos lá. De volta. Exatamente. Nós fomos buscar, trouxemos, demos um salto quântico em melhoramento genético. Claro, os criadores, com toda a parte técnica, tecnológica, do conhecimento da turma do agro, né? Da pecuária principalmente. E a turma de fora tá vindo buscar e levar de volta. É legal isso, né? É muito legal, Uberaba é referência. A BCZ faz um trabalho... Mundial. Olha, a BCZ hoje, ela faz um trabalho que leva Uberaba pro mundo, né? E é muito legal. Escreve o nome muito de Uberaba no mundo. Escreve. Esse projeto nosso do Moçambique não é com o governo, é com uma entidade, né, privada, porque já foi muito gado vivo para o governo de Moçambique, para Moçambique, mas eles não conseguiram
administrar isso. O gado morria, não tinha pasto, eles não preparavam com essa matéria-prima de estrutura, né, de área, de pasto, do tipo de grama que de pasto que esse gado vai comer, na seca como que faz. Enfim, nós estamos elaborando todo esse processo com eles do zero para poder implantar lá. Não só levar e largar lá. Custear nós vamos vamos ensinar, lá, né? Levar e vamos deixar técnicos lá para poder ensinar eles. Eles têm hoje um trabalho maravilhoso que eles fazem com os sul-africanos. Você roda e continua na questão de cidadania. Porque quer queira, quer não, esse processo de exportação é um processo que envolve questões financeiras, lucro, é negócio, claro. Mas ao mesmo tempo não é só o social. Não é só mais dar o importante peixe, é ensinar a turma lá como é que pesca e multiplica essa, né? Eles compram carne, Fabi, hoje, da África do Sul, do Brasil, e carne cara. Então eles querem produzir a sua própria carne para poder fazer a diferença. E quem compra carne lá hoje é as famílias ricas. E num país africano como Moçambique, ou você é rico ou você é muito pobre. Não tem o meio termo como aqui a gente. Então a maioria da população é muito pobre e não come carne. Então eles querem fazer com que esse preço seja mais acessível, começando por esse projeto. Então muito legal, é um projeto social. Se produz lá, a redução mais barato. de custo é enorme. É muito mais barato. De antemão, já desejo muito boa sorte, que seja um sucesso isso, porque não só na questão dos negócios, mas principalmente na questão do social, de ajudar. Que dê certo, a gente está fazendo de tudo para dar certo. Vai fazer grande diferença lá no país. Se Deus quiser, vai. Cacá, agora como eu brinquei aqui, seu dia tem entre 38 e 42 horas, que eu já tentei fazer o somatório aqui de cabeça, a gente vai sair do boi e vai para madeira num ponto um pouquinho específico. Urna funerária, Cacá. Como é isso? Eu juro por Deus que quando eu li aqui, que eu fui ler que você é sócio do Alberto Pagliaro. Adalberto Pagliaro. Isso, numa indústria de urnas funerárias. Eu juro por Deus, por uns 5 segundos minha mente deu uma bugada. Isso que ela tá fazendo com caixão, né? Porque eu já tinha lido tudo, eu já tava lendo tudo detalhadamente sobre isso, e ao mesmo tempo pesquisando no Google. Aí me cai uma dessa, você me larga uma dessa ali no texto. Eu falei, peraí, gente, buguei aqui agora. Como assim, Cacá? Quando eu era vereador, olha pra você ver tanto que é importante você ter relacionamento, né? Networking. Quando eu era vereador, eu tava no plenário, um amigo meu me ligou e falou assim, Cacá, você pode falar? Eu falei, cara, eu tô no plenário, mas posso falar. Ele falou, rapidinho. Ele falou assim, eu comprei uma empresa 1 ano atrás, uma indústria, não vou falar nome aqui para resguardar, mas dentro dessa indústria, eu comprei ela de porteira fechada. Veio os equipamentos, veio tudo, tal, não sei o que. Eu falei, beleza. Ele falou assim, e aí, aqui tem uns 5 caixão. Eu acho que eles estavam organizando aqui para poder preparar uma indústria de urnas. E aí eu vi esses caixões aqui, esse 30 aqui 1 ano, e eu passo para lá, esse 30 aqui, passo para lá, esse 30 aqui, num depósito lá. E hoje eu tô ali, de repente eu olhei esses caixões e lembrei de você. Falei, pô, você tá de sacanagem, você olha caixão, lembra de mim? Como assim? Que amigo é esse, irmão? E ele pegou, deu uma gargalhada e falou, tá querendo me dar um de presente? Eu lembrei de você porque você conhece muita gente, eu tenho certeza que a hora que eu falar com o Cacá, ele vai me dar uma solução. Ele falou, você consegue achar uma solução disso aqui pra mim? Eu falei assim, consigo. Você me dá 2 horas, que eu vou sair do plenário daqui a pouquinho, vou visitar um amigo, vou conversar com ele, e aí eu vou te dar uma solução para isso. O que a gente pode fazer? Qual é a ideia? O que a gente pode pensar em relação a isso? Desliguei o telefone, meia hora depois, eu liguei para o Adalberto Pagliaro e falei assim, onde você tá? Eu falei, tô na funerária, que é a funerária Pagliaro, né? Eu falei, posso ir aí para trocar uma ideia com você, coisa rápida? Eu falei assim, tô te esperando. E aí eu fui lá. Cheguei lá, falei para ele, olha, tem um amigo meu que comprou uma indústria assim, assim, assado, e essa indústria é desse segmento, só que lá tem 5 caixões. E aí ele acha que lá poderia ser uma indústria, ele queria voltar esse projeto de novo, ou achar uma solução, porque ele quer empreender, ele achou isso uma sacada legal. O Adalberto falou assim, eu sei o que é isso. Eu era sócio dessa empresa, e aí o meu sócio lá deu um prejuízo, eu resolvi sair, esse projeto ele ficou parado, tem 2, 3 anos, e esse negócio ficou lá. Então eu sei a raiz disso. Eu falei assim, vamos voltar com esse negócio? Ele falou assim, vamos, marca uma reunião, vamos lá. E aí tudo começou. Uau. Isso tem 2 anos e meio. Esse projeto nosso já não está com esse amigo nosso lá, nessa antiga indústria e tal, né, porque o segmento deles realmente é outro, não ia dar certo.
Mas nós começamos a tocar novamente esse projeto. Hoje nós temos um galpão já alugado, que fica ali no bairro Beija-Flor. Nós temos um projeto maravilhoso, que também não deixa de ser social, não deixa de ser ambiental, não deixa de ser um projeto com responsabilidade de preservação da própria natureza, porque nós desenvolvemos um projeto, ele está patenteado pelo próprio Adalberto, de produzir urnas que não é de madeira, são urnas sustentáveis, que ela é urna de compósito. O compósito é a mistura de dois produtos químicos que nasce o terceiro. Então era a questão que você disse que ia produtos com inovação tecnológica. Inovação tecnológica. Deixou meio assim, exatamente. Aí eu vim aqui para a inovação tecnológica. Só que para passar por esse processo, no Brasil, o caixão não é regulamentado, não tem uma regulamentação de urnas, não existe isso, não. E isso é uma inovação tecnológica, então nós começamos do zero. Então hoje nós somos pesquisados, nós conseguimos fazer um laboratório, tá acabando de produzir ele, um laboratório de quimioforense dentro da UFTM. Quem vai atestar, pesquisar toda a nossa urna, o nosso projeto, é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro com pesquisadores. Que aliás faz um trabalho maravilhoso. As pessoas não conhecem o UFTM por dentro. Não. Mas se conhecer, Fabi, aquilo é riquíssimo. E os nossos pesquisadores lá dentro, que são os professores pesquisadores, estão desenvolvendo esse projeto nosso para testar ele, laudar ele dentro desse laboratório que nós conseguimos em parceria com o Ministério Público do Meio Ambiente. Então, o Meio Ambiente aportou um recurso lá e nós aportamos outra parte do recurso e esse laboratório está sendo construído lá na UFTM para que seja laudado. Então, a nossa urna, ela vai ser testada, avaliada, comprovada, tudo pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e vai ser laudada com todos os laudos que a gente precisa para comprovar no mercado depois que essa urna ela tem o que a gente está vendendo. Né? Então, nós estamos vendendo uma proposta, mas tem que ser comprovada essa proposta. O que é isso? Só para você ter noção. Quando nós sepultamos um corpo humano numa urna de madeira, que é extraída de árvores, esse corpo, nós somos de gás metano, né? Sim. Então, esse corpo, ele explode em até 96 horas. Quando esse corpo explode, a urna de madeira, que é uma madeira muito... uma madeira fraca, né? Ela é só para aquele momento ali, mas depois ela decompõe muito fácil. O corpo explode, a urna também explode, ela quebra, e aquilo tudo, junto com os restos mortais, os dejetos, né? o necrochorume, vai tudo para o subsolo. No caso de Uberaba, vai para o subsolo, os lençóis, chega até os lençóis freáticos. Né? E Uberaba, né, é rico em água. Nossa, né? Nós passamos um lençol freático aqui em Uberaba, que é maravilhoso. Nós somos ricos, né, em hidro. E aí, só que desde que a gente se entende por gente, é assim, sempre contaminou. Né? O solo, o subsolo e os lençóis freáticos. E aí nós desenvolvemos um produto para que isso não seja feito. Então, quando o corpo explodir dentro do nosso produto, dentro da nossa urna, ela vai selada... Não é uma bomba, não é nada, não. É o próprio processo natural de decomposição de matéria orgânica. Exatamente. E nós somos matéria orgânica. Isso. E toda decomposição gera um gás. É o gás metano. Esse gás encapsulado ali dentro daquela urna, a gente sabe explode. O que acontece se um gás excede o limite de pressão ali de onde ele está contido. Exatamente. Só pra gente, né? Porque... explicar. Porque eu falo muito popularmente, olha, explode. Explode como? Como assim, gente? Peraí. Mas é o gás metano, gente. É exatamente isso que a Fabi explicou. E no nosso produto, em até 96 horas, ele vai se decompor, vai esse processo de explosão. Só que a urna ela não vai ser decomposto. Ela não vai explodir também, ela não vai quebrar. Ela contém ali, ela vai ter uma válvulazinha para a saída do gás, né? Mas o corpo vai ser preservado ali, ele vai se decompor e ele vai secar, ele vai acontecer. O mesmo processo que acontece de madeira, vai secar, ficar apenas os ossos, mas a urna, ela é selada, velada e ela não se decompõe, ela não quebra. Você pode dar tiro nela que ela não quebra. E aí, a durabilidade dela é em torno de 500 anos. Não entra roedores, não entra escorpião, não entra barata. E hoje, se você for num cemitério comum hoje, à noite você vai ver o tanto de barata. Onde tem barata, tem escorpião. Né? E tem ratos. Então, eles se alimentam desses restos mortais. E no nosso, não, vai ser tudo ali selado. Então, é um projeto grande, maravilhoso. Nós conseguimos agora um recurso com a FAPEMIG, que eles investem, financiam produtos com inovação tecnológica ligada ao Estado, a FAPEMIG.
nós conseguimos um recurso também para poder fazer pesquisa dentro desse nosso produto. E, paralelo a essas pesquisas, a gente vai começar a produzir, eu acredito, daqui uns 60 dias. Quando eu ouvi isso, eu pensei que, quando eu li sobre isso aqui na sua pré-entrevista, eu pensei que fosse algo parecido com aquelas cápsulas Mundi. Sim, sabe? sim. Que é o projeto que eu acho aquilo incrível. Eu acho fantástico que aquele o processo. mundo deveria adotar isso. Para quem não conhece, muito brevemente aqui, é um processo, existem vários, né? Mas o italiano, que é o mais tradicional. Que é o mais tradicional, é você tratar o corpo de uma forma que ele é encapsulado dentro de um ovo, e em vida a pessoa escolhe uma semente de uma árvore e o seu corpo não é sepultado, ele é plantado junto com essa semente. Então a proposta seria que, ao invés de aquele concreto todo, seriam cada pessoa, cada túmulo seria uma árvore. E um cemitério se transformaria como se fosse num um adubo, parque. né? Seu corpo fosse um adubo. O seu corpo se transforma numa em raiz. matéria para alimentar essa nova vida, que no caso seria uma árvore que está crescendo. A gente vê isso mais ou menos, lá vou eu com os filmes. Quem assistiu Avatar viu isso. Quando o personagem falece, ele é sepultado junto com uma semente. Né? Aliás, vai ter um novo Avatar, você viu? Eu tenho que assistir. 15 de dezembro. Opa, vai estrear. Tô lá. Então, mas é exatamente isso. E é uma proposta linda, né? Muito legal. É humana, né? Humanizada. É humanizado, porque na plaquinha ali da árvore teria um QR Code, né? Você viu essa história também? Teria um QR Code que você apontava o celular, você ia ver a história da pessoa que estava ali, momentos especiais daquela pessoa e o porquê a pessoa escolheu aquela árvore para estar lá. Exatamente. Né? É muito lindo. Bacana, muito bacana. Eu juro por Deus, eu me arrepio muito inteira. Bacana. Que tá ali viva, né? Continua vivo de alguma forma. Né? Exatamente. É... Então esse produto nosso é isso. Ele tem uma pegada sustentável, ambientalmente correto. Ele vem com a proposta de mercado de não denegrir a natureza, nem extrair árvores. Reduzir impacto ambiental. Reduzir impacto ambiental. É um projeto que nós temos aí a médio prazo, objetivo de fazer exportação dele, se Deus quiser. Então, o nosso consumidor final o nosso cliente não é o consumidor final. O nosso cliente são as funerárias. Então, nós vamos negociar, vender isso para as funerárias e as funerárias vão chegar. Né? É o B2B. É o B2B. Exatamente isso. Cacá, de tudo isso que a gente conversou aqui, eu não sei se você sabe, a gente já deve estar mais ou menos 1h30 batendo papo e eu não passei da folha 2, tá? Pra vocês terem uma ideia de quanto assunto tem aqui. Então, para eu não segurar o Cacá, porque vocês viram que o dia dele não é nem um pouco leve. Leve mas leve, é corrido. Graças a Deus, é corrido. É corrido, porque quando a gente faz as coisas com paixão, né? Fica leve. Fica leve. Fica leve. Cacá, com todo esse profissionalismo seu, com esse dinamismo, como que você vê o Uberaba? Do ponto de vista de negócio, de comércio, de prestação de serviço, afinal de contas, você tem uma empresa que o atendimento, a qualidade do atendimento faz toda a diferença. Eu queria saber de você. Eu acho que... Posso engatar outra pergunta aqui? E o que você acha? Você já deu aí uma pincelada nesse assunto, porque o nosso podcast, como eu falei no começo, é sobre empreendedorismo, sobre carreira e tudo mais. O que você acha também, dentro dessa análise que eu estou te pedindo para fazer, de empresários, comerciantes, como que eles podem manter os seus negócios estáveis e principalmente crescer nesse mundo competitivo e digital que a gente está? Vou começar de trás para frente. Eu acho que o empresário que quer sobreviver hoje, ele tem que se atualizar, tem que se modernizar, ele tem que criar alternativas. Eu vejo, por exemplo, alguns comerciantes, talvez no centro da cidade, morrendo porque falta um pouco de estrutura, convenhamos, mas falta também um pouco de atitude de querer melhorar a sua própria visibilidade do negócio, desde o início do marketing, da fachada, até dando a própria opção para o cliente, por exemplo, de estacionamento. Hoje, quem está na rua, se quiser sobreviver, você tem que fazer um recuo na sua loja para abrir vagas. Você diminui a sua loja, o seu comércio, para abrir vagas para estacionamento. Então a gente vê que às vezes tem muitos comerciantes, por exemplo, tem supermercados. Eu vou preservar aqui uma situação, mas tem um supermercado numa rua, que é uma rua comercial, que ele estava reclamando sobre a questão do estacionamento, que a prefeitura tirou o estacionamento, por causa daquela questão do estacionamento, né? Do parque, né? Mas, infelizmente, as coisas vão se modernizando.
E aí eu peguei e falei, olha, você tá vendo aquele terreno que tem do lado do seu supermercado? Pô, compra aquele terreno, faz um estacionamento lá. O seu, né? Ou então chega um pouquinho sua loja para trás, dá um recuo e coloca 3 vagas. Aqui você já atende seu cliente bem com 3 vagas. Vou te dar um exemplo. Na rua Goiás, a Casa dele comprou um terreno do lado e fez só de estacionamento. Então, assim, estão antenados. Por quê? Se não fizer isso, você vai perder espaço para os grandes centros, para shopping center, para galerias. Né? Então, essas coisas, elas vão evoluindo. Se você não conseguir acompanhar, você vai ficar de fora. E fica mesmo. Então, eu vou te pegar um outro exemplo. Por exemplo, a Fornace, né, do Fernandinho, do Abdala. Os pais tocavam aquilo de um jeito. De repente, o Fernando teve que assumir e ele transformou a Fornace. Uhum. A Fornace hoje tem até rodízio. Quem imaginava você comer rodízio da Fornace? Nunca. Ele tinha aquele tanto de pontos que ele fazia entregas, né? Ele diminuiu aquilo, então ele diminuiu o custo, aumentou a receita, melhorou a qualidade dele, modernizou a loja, né? Ele tem almoço, enfim, as coisas vão se modernizando, né, Fabi? A gente tem que acompanhar. E se não acompanhar, você fica de fora e fica para trás. O próprio exemplo seu, né? Por exemplo, a pastelaria do Edmu. Eu sempre falo muito isso pro meu pai. Eu falo assim, papai, a pastelaria do Edmu, o meu foco, quando eu assumi, era para que ela se tornasse referência. Então, eu vou te fazer uma pergunta simples. Quando você quiser comer coxinha, você vai aonde? Balbec. Você vai no Balbec. É óbvio, quero coxinha, vou no Balbec. Eu tô com vontade de comer um filé à parmegiana com arroz branco. Eu vou no Tabu. Eu quero comer um quibe. Vou lá no quibe do Zé. Eu quero comer uma esfirra. Latif. Vou no Latif, lá do Cristiano, meu amigo. Eu quero comer um pastel. Vou na pastelaria do Edmu, no Mercadão. Vou lá na Hamid Maod, vou pedir no iFood. Então, o número de clientes que a gente tem hoje em Uberaba, nesses 3 negócios, eu tenho 3 lojas que são delivery. No mercado eu tenho uma delivery, na filial eu tenho uma delivery e eu tenho uma no Santa Maria que é só delivery. E tenho 2 lojas físicas, que é no Mercadão e na Hamid Maod, e vou para uma terceira. Isso me fez com que eu chegasse no maior número de clientes. E eu não estou visando somente o lucro, não é isso, Fabi, mas se trabalha o nome. Então, você vai pegar a embalagem hoje da pastelaria do Edmu, são embalagens muito bem feitas, que o nome está lá, que vai a sua marca, e aquilo começa a fixar na cabeça das pessoas, na mente das pessoas. Então, quando a pessoa lembrar, eu quero comer um pastel, eu vou comer um pastel lá no Edmu. Então, tem que ser uma referência. Quando eu assumi, foi com esse propósito de ser uma referência. Falando do mercado de Uberaba, eu acho que é o setor que mais gera emprego, né? É o comércio. E a CDL tem um papel fundamental em cima disso, porque a CDL ela incentiva, ela fomenta, ela prepara aquele comerciante que de fato quer aprender, que tem palestras motivacionais, tem palestra de finanças. Conhecimento está disponível. Tem conhecimento, tem, né, a rodo lá, tá, disponibilidade que a CDL prepara, né? Tem estrutura, enfim. Então, eu acho que isso tudo, nós temos um grande comércio de consumidores, nós temos um número de consumidores muito grandes. E eu não estou falando de Uberaba tão somente. Então, você pega as cidades no entorno de Uberaba, que chega a quase 1 milhão de pessoas. Você pega, não vou nem chegar no Triângulo Sul, mas vamos pegar, por exemplo, a Anvale, Associação Mineira do Vale do Rio Grande. Aqui. Você pega 14 cidades, Uberaba mais 13. Aí você pega Delta, Conceição, Veríssimo, você pega ali Água Comprida, você chega em Sacramento, sabe? Aí você vai mais um pouquinho... Tem... Oh, meu Deus. Me fugiu o nome da cidade aqui. São 13 cidades mais Uberaba. Essas 13 cidades mais Uberaba chegam a 1 milhão de habitantes. Essas pessoas consomem aqui... Você pode falar região metropolitana de Uberaba. É um ABC de Uberaba. Um né? ABC de Uberaba. Então, essas pessoas do Vale do Rio Grande consomem Uberaba. Então, eles vêm comprar roupa aqui. Eles vêm no supermercado, vêm fazer compra aqui. Eles vêm no shopping aqui. Eles vêm passear no mercado municipal aqui. Eles vêm, às vezes, muitas das vezes, fazer, às vezes, até operação médico, bancárias aqui, atendimento aqui, Hospital Escola é aqui, o Hospital Escola já atende 28 cidades, né? Enfim. Então, olha o mercado que nós temos em potencial. Aí, cabe aos comerciantes, aos empresários, criar opções, soluções, para que você consiga atender esses clientes que estão aí. Isso captar. Você não tocou nem no assunto do nosso público flutuante, que é enorme aqui em Uberaba, tem bairros inteiros que são de universitários. E que é um público que tem uma demanda, né? De uma série de questões. Tanto os universitários quanto nas indústrias, no distrito do CIES que a gente vem, que vem para prestar serviço. Sim. Por exemplo, a Vale, ela tem lá os seus períodos
né? E esses períodos vem 2, 3 mil trabalhadores para cá que ficam 3, 4 meses aqui, né? As usinas. Olha a potência. Né? As usinas também, que é ligada ao agro. Enfim, e aí essas pessoas ficam 2, 3 meses aqui consumindo. Então, é recurso que tem. Além do mais, você pega a prefeitura, que é a maior empresa de Uberaba, ela gera aí hoje quase 9 mil empregos diretos. E ela, todo quinto dia útil, ela derrama um recurso fantástico dentro do mercado. Então, esse dinheiro ele vai e volta. Mas, se o empresário ele não se modernizar, o concorrente dele vai se modernizar, entendeu, Fabinho? Então, foi o que eu procurei fazer na pastelaria do Edmu. Se eu não fosse para frente, meu concorrente iria. Então, hoje eu devo estar aí entre as pastelarias mais conhecidas em Uberaba, porque eu tive que dar upgrade. Eu sou forçado a crescer. Ah, Cacá, mas você vai abrir outra loja? Vou ter que abrir. Ah, mas é porque você quer? Não, não é só porque eu quero, não. Porque se eu não fizer isso, meu concorrente vai fazer. Então, o meu concorrente, que é uma concorrência super bacana, legal, leal, ele me força a crescer. Agora, se ele não quer crescer, o problema é dele. Ah, eu sou mais tradicional, conservador, ok. Mas eu tenho que crescer. Se eu não crescer, eu fico para trás. E o meu concorrente me engole. Entenderam o recado, né, gente? O recado tá dado. O crescimento ele é fundamental. Cacá, eu ainda tenho tanta coisa para te perguntar, porque eu queria um daycast aqui. Mas a gente passeou já pela sua vida profissional, pela tua carreira, tudo que a gente já falou. Mas eu queria tocar num ponto que eu acho que é muito valioso na sua vida. Sim. E que talvez seja o motivo de ser tão plural assim. Eu tô falando do Juju. O meu amor. O seu amor, que você, quando foi te perguntado, você disse que o teu irmão é como se fosse o teu primeiro filho. Mas é meu primeiro filho. Eu falo pra ele assim, Ju, dá benção aqui, papai. Não, mas papai não, você é meu irmão. Papai, você tem um papai, o número 1 e o papai número 2. Ah, é verdade. Deixa eu só falar, eu tô seguindo, viu? @Juju Carneiro. Tô seguindo. Já fiz o merchan. Obrigado. Ele é uma figura. Ele é o máximo, cara. Que figura. É fantástico. Fala assim, um pouquinho do Juju. Eu queria que você falasse dessa sua paixão de vida. Se eu pudesse escolher assim, Cacá, você quer ter um filho? Beleza. Quero ter um filho. Se eu pudesse escolher ter um filho Dalzinho, se eu pudesse pedir para Deus, nossa, me dá um filho Dalzinho, e aí eu poderia, se eu pudesse escolher, eu queria ter um Dalzinho. É fantástico. É simplesmente fantástico. É a pureza, né? Quem é pai e mãe sabe disso. A gente cria filho pro mundo, né? Os antigos não falavam isso. Eu criei meu filho, fez faculdade, de repente tá morando tá morando em Londres. Tu foi pra Itália, tá morando em São Paulo, tá no Rio, você não vê. Aí distancia. Aí, de repente, aquela casa que tinha 4, 5 filhos, hoje só tá o casal. Síndrome do ninho vazio. Uma casa grande, com essa síndrome do vazio. E aí todo mundo, cada um pro lado. O Ju e os Dalzinhos, verdadeiramente, eles são filhos. Porque eles ficam com os pais do início. Meu pai e minha mãe, nós somos malucos no Juju. Quando o Juju sai de casa, ele vai dormir na casa de uma tia, da madrinha, um parente nosso, fica vazio a casa. Então, tipo assim, o Juju... Ele dorme com meu pai, ele deita com a minha mãe, ele é filho 24 horas, eu saio, vou trabalhar, o Juju tá lá. Eu tenho que ir para uma festa, eu tenho que ir para outro lugar, o Juju fica lá. Então ele é filho, de verdade, em todos os momentos. E minha mãe é super agarrado com ele, todo mundo Imagino. Ele é puro amor. Então se eu pudesse escolher ter um filho Dalzinho, cara, eu teria com muito amor, porque não tem coisa melhor na vida, são anjos da guarda. Cacá, você vivencia né, a rotina com uma pessoa portadora da síndrome de Down. Sim. E a gente vê, inclusive, no perfil do Juju, @Juju Carneiro, tá lá, ser diferente é normal. Isso foi um lema de uma campanha muito grande na mídia, para dizer, ei, ser diferente é normal, cara, e tá tudo bem. E aí a minha pergunta é para você. Você vive essa experiência como, por exemplo, o Mion tem o Romeu, que é do símbolo, como é que fala? O espectro autista, né? Porque a gente não fala autismo, né? O espectro autista. E ele batalha muito o respeito. E aí essa é a minha pergunta para você. Você acredita que hoje ainda existe algum tipo de preconceito ou preconceito mesmo com as pessoas portadoras da síndrome de Down? Você, infelizmente, vivencia porque é uma dor, eu acredito, para a família. Não, com o Juju a gente não vivencia. Sem significado.
complicado. Não faz sentido. Por que ter, não faz sentido. Fabi, nós não vivenciamos isso com o Juju. Graças a Deus. Aonde o Ju vai, ele é muito respeitado, as pessoas recebem ele com muito carinho. Graças a Deus. Seja em Uberaba, seja nas viagens que a gente faz, seja fora do Brasil, que a gente já foi com o Ju várias vezes. O Ju, aonde ele pisa, das pessoas... ele tem tapete vermelho. É uma coisa fantástica isso. Eu às vezes, acho que esse preconceito, ele vem da própria família. É mesmo, Cacá? É. Eu tô isso depende muito de família. É importante a gente abrir um espaço vai muito de família. Por exemplo, o espectro autista, ele ganhou força, né, na mídia, na imprensa, nas pessoas, a sociedade tá muito, né, batalhadora em cima disso, com aprovação de leis, com benefício, com políticas públicas, porque o número de autistas cresceu demais no Brasil e a tendência é crescer muito ainda. Tem gente que e não sabe que é. É a coisa mais engraçada do mundo. Tem gente que e não sabe que é. Às vezes ela começa a parar pra pensar e você vai ver que ela tem alguns indícios de autismo. Vida. Eu de vez em quando eu desligo a chave aqui. Você pode estar falando da vida, eu tô lá. Isso tá latente demais eu tô lá. no nosso dia a dia. Só que esse preconceito, ele tá diminuindo, graças a Deus. Já sofreu muito lá atrás? Já, óbvio. Meu irmão, quando ele nasceu, meus pais falam comigo que na época não tinha a palavra síndrome de Down. Tinha... Ai, é uma palavra horrorosa. Era o mongoloide. Ou retardo mental. Ou retardado mental. Era. Ai, que horror, mongoloide. Gente. Os médicos, porque a ciência não tinha uma definição exata, os médicos chegaram e falaram pro meu pai, o seu filho não vai passar dos 10 anos. Ainda tinha isso, né? Tinha. Essa ele é mongoloide. de vida. Meu irmão foi andar com 4 anos, ele só arrastava. E o Juju hoje tem 46 anos. E muito bem. Com a qualidade de vida dele, fantástica. Vai ver ele assistindo os jogos da Copa lá no Instagram. É uma figura. E aí, eu acho que às vezes esse preconceito vem da própria família em não aceitar o que ela tem dentro de casa. Se a família não aceita, naturalmente, ela acha que a sociedade também tem um preconceito. Mas se a família não aceitar, ela já começa um preconceito ali dentro de casa. E tem muitas famílias que não aceitam. Não aceita esse presente de Deus. Então, assim, isso... O aprendizado é surreal. A partir do momento que você conviver com aquela pessoa e tratar ele como qualquer pessoa normal, e ser diferente é normal. É normal ser diferente. O Juju, ele não toma remédio controlado. A única coisa que a gente não deixa o Juju fazer é tipo assim, Ju, pega um ônibus e vai pro outro. Não, ele é o nosso meninão, entendeu? A nossa criança. Então, tipo assim, o Juju tem que ir a algum lugar, nós vamos levar o Ju, nós vamos buscar o Ju, nós vamos ficar com ele lá, nós vamos a algum lugar, o Juju vai comigo. Né? O Juju é o bebezão da família, entendeu? Ele é nosso, a nossa criança. Então a gente não quer que ele saia aí sozinho para lugar nenhum, não. Ele vai com a gente vai. Mas é muito amor. Ju, beijo pra você, viu? Quero te conhecer pessoalmente, sou sua fã. Valeu, filhote. Papai te ama. Cacá, adoro falar perrengue. Sim, é bom. A gente tá chegando no final. Perrengue, coisa. Cara, cobra evento. Às vezes não sai do jeito que a gente quer. Normal. Na maioria das vezes não sai. Normalmente. Ainda bem que tem os editores. Cacá, já rolou saia justa, perrengue? Já, demais. Aí, sei lá, pelo Se Liga ou por qualquer situação, tem algum episódio assim? Já. Uma vez engraçado, que você fala, caraca! Já. Uma vez eu tava entrevistando uma pessoa e aí eu nunca mais fiz isso na minha vida. Aí eu falei assim, tudo bem, como é que você chama? Ela falou, me chamo fulano e tal. Falei, e ela tinha um cara do lado dela. Aí eu peguei e falei assim, ele é seu filho? Puta que pariu. Foi foda. Ela falou assim, não, ele é meu marido. Por que você tem alguma coisa com... Ela mandou na lata? Você tem alguma coisa com... Eu falei, não é isso não. Corta. Era ao vivo? Não, tava gravado. Graças a Deus. Aí eu falei, não, desculpa, eu não quis dizer isso. Ela falou, você tá me chamando de velha? Eu falei, não. Aí eu acho que ela já tinha tomado umas cervejas. Eu falei, não, me desculpa. Olha, senhora, Senhora? Não, você tá me chamando de velha. E aí o cara falou, não, amor, peraí. Não, amor, caralho, peraí. Aí eu falei, para de gravar. É sério que rolou isso? Rolou, para de gravar. Aí os meninos pararam de gravar. Eu falei, olha, você me desculpa. Eu só chutei, eu não sabia. Não, porque ele é mais novo. Você tá falando me chamando de velha e tal. Ela falou assim, olha, eu sempre votei em você, sempre te admirei. Agora você esquece que eu não sou sua leitora, não sei o quê. Meu Deus! E hoje eu sou amigo dela. Sou amigo da família lá. Graças a Deus, porque foi revertido. Meio que naturalmente depois me direcionaram lá. Amigos em comuns pra família. Eu sou amigo deles lá, são pessoas muito boas. Essa é uma, né? Mas rolou o constrangimento. Tem várias, né? Várias falhas, mas dessa eu nunca esqueci.
E eu sugiro para as pessoas que, independente de ser gravação de comunicação ou não, antes. Às vezes você tá, não sai falando não, pense duas vezes. Ah, é sua esposa, é sua filha. Às vezes você vê uma pessoa, e é normal isso hoje, você vê uma pessoa, uma mulher com um garoto mais jovem. E vice-versa. Aí você vai falar que ele é filho? Não chuta. Vai, seu filho, não fala isso não. Vai dar ruim. Aí quando você vê um cara com uma menina nova, também não vai falar que é pai ou que é avô, porque pode ser namorado. Normal. Pode ser esposa. Pode ser esposa. A sociedade tá assim, gente. Hoje é desse jeito. Ô, Cacá, Se Liga virou um podcast. Virou podcast. Já que nós estamos falando, voltamos no Se Liga aqui, não tem como, em momento algum, desassociar você do Se Liga. Não tem jeito. Mas ele não perdeu a origem da cobertura de evento. A essência. Né? A essência lá, a base. Tem muita diferença daquela época para hoje. E a primeira coisa, a tua galera lá é da pá virada. Estamos falando de Leandra, a Galoparo, GG, a turma doida. A Leandra, ela tá proibida de ir nos eventos. Ah, ela tá proibida? Aprontou, né? Leandra. Ela mesma falou assim, eu não vou mais não. Como é que você faz pra segurar essa turma, menina? É muito legal. Na realidade, muita energia. A pegada do Se Liga pro podcast foi uma atualização também. Nós tínhamos uma resistência muito grande com a internet. Só que a internet hoje é uma realidade. Sim. Então o Se Liga sempre pegou em TV. TV e depois pro rádio. Nós passamos uma temporada no rádio. Cara, e hoje é podcast. Hoje é isso daqui, um papo descolado, leve. As pessoas adoram assistir, é gostoso de ver. E assim, não tem regra. Não é aquela coisa formal, encaixotada, né? Você pode até ser jornalista e fazer uma entrevista, mas você vai fazer uma entrevista de podcast sem essas regras do jornalismo. Então, que você tá bebendo um café, você tá tomando uma água, você erra, você espirra, você várias, desculpa, me perdoa. E é isso que é a pegada legal. Né? A gente fala um palavrão, fala outro. Eu acho que essa pegada dá essa liberdade. Te dá, e as pessoas querem ouvir isso. Querem ver você não superficial, mas querem ver você real, o natural. E o Se Liga se adaptou a isso. Só que quando a gente voltou, a gente falou, não vamos perder a essência nossa, que a essência é a matéria. Então, naquelas boas festas, a gente vai e faz a cobertura. Festa do time, as festas dos meninos aqui, os shows grandes, a gente vai e adora, e a galera gosta de ver a gente lá. O público mudou? Mudou. As perguntas que você faz tem que ser um pouquinho mais diferente? Tem. Porque hoje tem muito mimimi, né? Geração Z? Geração Z. Então você tem que ter cuidado com os mimimi, tem que pisar em ovos. Então calma, vai devagar. Mas é muito legal. Quem tá querendo se aventurar aí, a experiência aqui já tá dando outra dica, hein? Cuidado, vai devagar, porque senão a brincadeira vira um problemaço. Nossa, você viu o Tiro-Lipa lá na GQ? Pois lá? Foi brincar, e ele é um humorista. Ele tava brincando. Só que excedeu. E ele falou, cara, eu sou humorista. E aí eu vou até dar um conselho, eu vi o depoimento dele para os humoristas. Às vezes a gente acha que tudo é brincadeira e nem tudo é brincadeira. Então, porque às vezes o que soa uma brincadeira para mim pode não soar para outra pessoa. Então, e ele é um cara de altíssimo nível hoje nas redes sociais, né? Sim. Tem milhões de seguidores, foi expulso. Vamos ver como é que ele vai gerenciar expulso não, foi convidado a sair. Convidado a se retirar. Agora ele vai administrar essa crise aí por 2, 3 dias, depois passa. E não é uma festa assim, já que você tocou nesse assunto, não é uma festa assim, digamos, puritana, né? Não uma é. Festa loucura. Não tem regras, babadeira. Né? É isso que ele falou, porque ela não tem muitas regras. Cara. Então foi brincar, mas não é bem assim. Não é. Né? Mas enfim. Não Acontece. sei se acertaram, aconteceu lá. Acontece, né? Mas toma cuidado. Melhor prevenido que remediado. Na dúvida não. Na dúvida não, boa, Cacá. Estamos chegando aqui ao final, não só do nosso bate-papo, mas também do ano. Falta menos de um mês para 2023. Nesse período a gente começa a fazer aquele balanço, né? Isso. O balanço do empresarial, tem que pagar o 13º, o salário hoje, 13º. Planejamento para o ano que vem, o fornecedor, meu Deus do céu. Mas a minha pergunta é um Simples Nacional. Mas a minha pergunta é um pouquinho diferente. O que o Cacá ainda não fez e que ainda quer fazer? Eu dei aula, inclusive, na mesma faculdade que eu me formei. Eu acho que eu não toquei nesse assunto aí. Mas eu cheguei a dar aula. Também, né? Eu dei aula. Então, eu dei aula para o 7º período de administração. A matéria que eu dei aula por um tempo foi liderança e técnica de negociação. Que é isso que eu lido no meu dia a dia. E foi muito legal esse período. Então, eu acho, Fabi, que eu fiz de tudo um pouco na minha vida, sabe? Você tá rico? Não tô rico, eu tô sobrevivendo, normal. A gente, na luta, todos os dias. Você trabalha hoje para poder comer amanhã, ir para realizar sonhos.
Eu acho que a gente não precisa de muito. Não adianta você querer ter patrimônio e não ter qualidade de vida. Pra que você vai ter 3, 4 casas? Faz sentido. Né? Pra que eu vou ter um carro de 300 mil? Cara, você tá maluco? Não faz sentido. Não faz sentido. O seu carro de 100 mil ou de 50 mil vai te levar no mesmo lugar. Essa despesa que você vai ter com um carro de 100 mil é uma despesa que você vai ter para ele se esse carro ficar parado lá de 20, 30 mil por mês, por ano. Né? Entre cargas, tributos, impostos e seguro. Então, assim, ao longo do tempo a vida vai ensinando a gente. Então, eu acho que tudo que eu tinha que fazer até aqui, eu fiz. Se eu tiver que fazer algo além daqui para frente, eu vou fazer. Mas isso Deus vai me encaminhar, né? Então, eu já fui professor, já fui bancário, sou comunicador, já fiz o Se Liga, sabe? Sou pasteleiro atualmente com muito orgulho, né? E eu tô pronto, preparado para ser o que tiver que ser. Normal. Se Deus achar que eu tenho que ser alguma coisa para frente, eu tô preparado para ser. Estudei para isso, preparei, a vida ensina a gente. E eu acho que eu tô, assim, Vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, aquele negócio de ficar planejando, de ficar, que eu vou fazer isso. Não, eu estou à disposição da minha vida, de Deus, de Uberaba, de tudo. Vou dar só uma pausa que eu tô fazendo chimarrão. A gente já vai encerrar. Vamos lá, voltando. 3, 2, tô no seu bar. Cacá, passeamos por toda a sua vida. Legal. Cada detalhe, eu ainda acho que ficou muita coisa de fora. Foi o que eu falei, para conversar contigo precisava de um daycast. Que recado você deixaria para quem está assistindo a gente? E o microfone está aberto para você. Que você fale um pouquinho. Nós estamos na casa do empresário aqui, né? Casa do comerciante, né? Câmara de Dirigentes Logísticos, CDL de Uberaba. Ela faz um trabalho excepcional, fantástico o trabalho que a CDL faz. O CDL Hall é um exemplo de competência das administrações que chegaram até a administração do Fernando. É um espaço multiuso que Uberaba ainda não conhece. Não, né? Precisa conhecer. Está conhecendo ainda, mas a hora que as pessoas conhecerem o espaço que nós temos hoje, que é um dos maiores espaços do Brasil, nós temos o CDL Hall, nós vamos começar a receber eventos aqui de grandes proporções, assim, nacionais e internacionais. Então, eu tenho um prazer imenso de poder estar aqui na casa da CDL, de estar falando com vocês, os empresários, os comerciantes, as pessoas que são admiradores dessa casa. E a única coisa que eu tenho para falar é que eu sou parceiro da CDL. Quando ela precisar de mim, eu estou sempre aqui de prontidão, sabe, Fabi? Eu sempre fiz questão de poder estar próximo da CDL em todos os momentos da minha vida. Seja quando eu fui uma pessoa com mandato pública, vereador com mandato, eu sempre estava dentro da casa, pedindo bênção, conversando, levando as coisas, buscando proposta e participando, inclusive, das eleições, indo lá, visitar, no dia da eleição, dar um abraço nos candidatos a presidente, né? Que, graças a Deus, não teve concorrência, isso é muito legal, isso quer dizer que é uma instituição unificada, né? Que as pessoas pensam igual, e isso é muito legal, só trabalha a sucessão, os nomes para poder suceder. E eu continuo à disposição da CDL, à disposição de vocês, de Uberaba, dos empresários. O que precisar de mim, eu estou aqui à disposição, sempre. Tenho muito carinho por todos vocês aí, tá? Só falta eu ser associado à CDL, que o meu processo está com o Juninho. O Juninho tem que botar isso para poder... Ei, Juninho, bota esse negócio para poder ventilar rápido aí, para me tornar a parcelaria que ia ser sócio aqui da CDL. Olha, já passou da hora. Tá. O Fernando me cobrou esses dias. Vem para nossa casa que ela... Tá pronta de portas abertas para receber não só você, mas todo empresário e comerciante da cidade aí que quer e que precisa aí do apoio para seguir em frente e crescer cada vez mais. A gente é a casa de soluções para você. Tem uma coisa que eu queria falar, Fabi, que eu acho que é importante. A CDL sempre fez parte das maiores discussões do futuro, dos caminhos de Uberaba. E isso passa pelo gabinete do prefeito, da prefeita, né? E a CDL sempre foi ouvida, isso é muito importante. A CDL ela tem que se posicionar em todos os momentos. No pior momento da história da humanidade, a CDL estava lá. Foi na crise que nós tivemos da pandemia. A CDL estava lá dando seus palpites de horário, quando tinha que ficar aberto, se fecha, se abre e tal. Então, os problemas e as soluções, seja elas estruturantes ou do dia a dia da prefeitura de Uberaba, obrigatoriamente tem que passar pela CDL. Então, que os presidentes sempre tomam essa decisão, essa atitude de sentar na mesa do prefeito, da prefeita, de qualquer que seja,
os homens públicos e tomar decisão juntos, porque quem conhece o campo profundamente, quem está no dia a dia do campo profundamente, é a CDL, porque ela é composta por pessoas que é termômetro de Uberaba. Os empresários, os comerciantes sabem mais do que qualquer pessoa pública qual é a dificuldade que a cidade tem e quais são as soluções. Então, se eu fosse prefeito de Uberaba, a primeira coisa que eu ia fazer é consultar a CDL. CDL, o que nós precisamos fazer? O que está acontecendo aí? O que vocês querem colocar no meu plano de governo? Qual que é a proposta que vocês têm para o desenvolvimento econômico? O CDL tem alguma pessoa para poder indicar para a gente para ser secretário de desenvolvimento econômico? Tem alguém competente para vir para cá me ajudar? Vocês querem fazer parte de um conselho aqui? Eu acho que é isso. O CDL tem um papel fundamental para o futuro de Uberaba. E aí nós estamos falando aqui de aeroporto de cargas, ZPE, está discutindo agora novamente a questão da planta não é mais de amônia, é planta de ureia, com gasoduto. Né? E eu acredito que, pelo que eu vi o ex-prefeito Anderson Adalto falar, eu acho que ele está canalizando isso muito bem com o próximo governo, que é o governo do ex-presidente Lula, futuro presidente Lula. Parece que o Anderson canalizou e parece-me que há um compromisso, se realmente for efetivado isso, trazer o gás de São Carlos para cá, com o apoio do Tarcísio, que é o futuro governador de São Paulo, um cara, pensamento fantástico, pode ser o futuro presidente desse país, né? Trazer para Uberaba esse gás, Uberaba vai dar um boom de crescimento, que o Brasil vai querer estar aqui dentro, e isso também passa por uma discussão muito profunda dentro da CDL, que a CDL seja iluminada cada vez mais. Amém, amém. Cacá, muito Valeu obrigada demais. Por você dispor desse tempo aqui Obrigado com a gente. Mostrar um pouquinho dessa sua vida ligada no 220. Obrigado. Manda um abração para aquela turma de louco do Se Liga. Tá dado aí pra galera. Eu sou fã de vocês. Obrigada mesmo. Valeu. Obrigado você, Fabi. Eu que agradeço. Obrigada. Foi muito legal estar aqui com você. Obrigado. Amei. A CDL está em boas mãos com você. Oh, Deus. Uma das melhores comunicadoras que o Uberaba sempre teve e que, graças a Deus, está sendo muito bem valorizado por uma instituição grande como essa, né? Meu Deus, muito Você obrigada. merece, tá? Toda essa estrutura, viu? Obrigada. Obrigado eu. Bom, gente, e esse foi mais um Prós da CDL, recebendo hoje Cacá Carneiro. Do outro lado da mesa, viram só? Coloquei ele para falar hoje. Pois ele que geralmente é o que pergunta, foi perguntado hoje. Eu adorei. E você, gostou? Então faz o seguinte, conta pra gente aí nos comentários o que você achou. Curta esse vídeo, compartilha com seus amigos, porque vocês viram, tem muita dica boa aqui no meio dessa prosa que aconteceu. Porque aqui no Prós da CDL é assim, eu sempre falo no começo que aqui a gente traz dicas muito valiosas para vocês. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de entrevistado, claro, coloca lá nos comentários também. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim você vai saber quando a gente publicar um episódio novinho em folha com grandes histórias para você. Bom, e tem mais uma coisa. Lojista é igual o Cacá aqui, comerciante, empresário, quer um apoio para o seu dia a dia? É muito simples, é só acessar www.cdluberaba.com.br, que lá tem toda uma equipe para te atender. Ou então, vem tomar um café com a gente lá na sede da CDL, ali pertinho, acima do Uberabão, que a gente está te esperando lá. Gente, um grande abraço para vocês, obrigada pela companhia. Eu vou bater mais um dedinho de prosa aqui com ele e até o próximo episódio. Tchau!